Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre Roma Antiga, galera, do século VIII a.C. ao século V depois de Cristo, ou seja, da fundação de Roma no ano 753 a.C. até a sua queda no ano 476 depois de Cristo. Então, é esse intervalo de tempo aí que a gente vai trabalhar sobre essa cidade, sobre esse povo, né, os romanos que viveram lá na antiguidade, construíram um grandioso império, talvez um dos maiores de toda a história, né? Dizem que em terras contínuas, se não foi o maior, certamente foi um dos maiores da história mundial. Aqui na capa a gente pode ver que eu selecionei uma imagem muito representativa da Roma antiga e dos romanos, né? Que é uma imagem do Coliseu, as ruínas do Coliseu, né? Um monumento que está lá em Roma até hoje e que é um dos monumentos mais visitados do mundo, né, galera? Bom, falar sobre os romanos é muito importante, a gente precisa entender um pouco desse povo aí, né, desse povo da antiguidade, devido ao fato de que eles têm muita influência sobre nós, né, na atualidade. Quando eu falo sobre Grécia Antiga, eu digo que nós somos muito mais gregos do que imaginamos. E isso, de certa forma, se estende para os romanos também. Somos muito mais romanos do que imaginamos. Temos muita influência desse povo aí da antiguidade, tá? A começar pela própria língua, né? A gente fala o português, e o português é uma língua derivada do latim, que era a língua oficial dos romanos, galera. E além da língua, nós temos inúmeras outras heranças aí, inclusive muita coisa que pertence aos gregos, que são heranças gregas, chegaram até nós principalmente pelos romanos, que construíram seu grandioso império lá na antiguidade, e eles conquistaram, dentre outros lugares, a Grécia Antiga. E eles foram fortemente influenciados pelos gregos, eles admiravam demais os gregos, né? E, consequentemente, eles acabaram levando essa influência dos gregos para diante. Como eles foram muito influenciados, eles levaram essa influência adiante e essa influência chegou até nós. Talvez uma das principais heranças dos romanos para nós tenha sido o direito, o campo das leis, porque os romanos construíram um código de leis muito amplo, muito abrangente lá na antiguidade, e esse conjunto de leis chegou até nós. Tanto é que no nosso código de leis atual nós temos inúmeros termos que derivam, que são do latim, né, que vem do latim, e isso denota um pouco dessa influência aí. Então vamos falar sobre esse povo aí da antiguidade. Se na primeira imagem ali a gente viu uma parte externa do Coliseu, então aqui nessa imagem a gente vê a parte de dentro dele, né? E a gente vê o quão grande o Coliseu era, né, cara? Esse estádio, essa arena aí foi construída no século I depois de Cristo, pessoal. E foi muito utilizado pelos imperadores romanos, seja do Alto Império, seja do Baixo Império, com várias finalidades, mas principalmente encenações, né? Na verdade tinha vários tipos de batalhas lá, principalmente batalhas entre os gladiadores, né? Que eram combatentes que usavam vários tipos de armas lá e lutavam até a morte muitas vezes, né? Não raro os gladiadores morriam ali na arena. Também havia caças de feras, feras selvagens que eram trazidos normalmente da África, como leões, leopardos, panteras, também traziam rinocerontes, hipopótamos, até girafas eles traziam lá da África. Eles faziam encenações de caçadas, onde eles montavam verdadeiros cenários lá com árvores, bosques, né? Faziam colinas, faziam um verdadeiro cenário lá para encenar essas caçadas. Também outras encenações de espetáculos, dramatizações, né, de fatos históricos, episódios históricos. Enfim, o Coliseu tinha várias serventias, várias finalidades, vários tipos de espetáculos. Durante algum tempo, inclusive, foram encenadas batalhas navais ali no Coliseu. Se diz que a parte subterrânea dele tinha vários túneis que era uma parte que era inundável. Então eles inundavam ali a parte do tablado da arena, né? Tiravam o tablado que era de madeira e enchiam de água, cara, e faziam encenações de batalhas navais, uma coisa muito louca. Depois de um tempo eles pararam de encenar batalhas navais e a parte inferior ao tablado, né, ali, o centro da arena, que era de forma elíptica, né, tipo um círculo, mas não era bem redondo, então era uma forma elíptica, né, parecendo um ovo, meio oval.
E aí o subterrâneo passou a ser utilizado como camarins daqueles que produziam os espetáculos, enfim, tinha vários túneis ali com salas para as equipes cenográficas e tudo mais. Bom, o Coliseu foi construído então para ter bastante capacidade. Se diz que ele é um anfiteatro que é o maior anfiteatro já construído, porque como ele era teoricamente para encenações, ele tinha capacidade de aproximadamente 70 mil pessoas, cara, para abrigar 70 mil pessoas. É muita gente, né? Se a gente pensar que foi construído lá no século I depois de Cristo, há muito tempo atrás, então era realmente uma grande capacidade. Uma outra curiosidade é que não aparece aqui nessa imagem do Coliseu atual, no caso as ruínas dele, né? Mas é que ele tinha possibilidade de ser coberto, ele tinha uma cobertura retrátil. A gente vê hoje nos modernos estádios de futebol aí, né, coberturas retráteis, mas lá na antiguidade, século I depois de Cristo, os caras já tinham, né, um estádio com essa capacidade. É claro que era tudo manual, né? Não tinha nada elétrico, eletrônico, era tudo manual. Tinha um grupo de marinheiros de uma cidade lá italiana que era especializada em estender a lona sobre a arena quando estava muito sol ou quando chovia, especialmente, ou quando nevava, enfim. Quando era necessário, eles manobravam essa tenda que era feita de peles de animais costuradas umas às outras. Imagine quanta pele de animal tinha para cobrir essa arena toda. E então tinha essa cobertura retrátil. Também por esses túneis e rampas, e tinha elevadores que funcionavam com contrapeso, por onde os animais eram alçados, né, de fora do Coliseu. Então eles iam por esses elevadores, aí entravam, tinham acesso da jaula para uma espécie de rampa, eles subiam essa rampa, abria-se uma escotilha aqui na arena, e aí o animal saía ali ao ar livre já para, né, o que ia acontecer, para a caçada da fera, para as lutas de gladiadores. Até no filme Gladiador, que é um filmaço sobre Roma Antiga, né, eu cito ele lá, ele como dica de filme no final, né, da aula. No filme Gladiador mostra exatamente uma cena como essa, em que os caras estão lutando lá no Coliseu e uns tigres são alçados à arena ali, né? Até o próprio nome, outra curiosidade, arena, né? Arena vem do italiano areia, ou do latim areia, né? Porque como o tablado ali no centro era de madeira, então eles jogavam areia em cima ali para cobrir as imperfeições, para simular um campo de batalha arenoso, né? E por isso ficou o termo arena aí, né? Que vem de areia. Então, o Coliseu ele foi muito utilizado pelos imperadores para promover a chamada política do pão e circo, galera. O que significava isso? Nos momentos críticos, ou mesmo que não fossem momentos críticos, né, mas principalmente nos momentos onde as crises sociais estivessem mais acentuadas, a exemplo do que tinha acontecido já na transição da República para o Império, né, uma crise social muito importante ali, que fez até a transição então de um período histórico para outro, e a gente vai ver isso aqui na sequência da aula, né, a transição da República para o Império teve uma crise social muito grave, principalmente entre patrícios e plebeus, né, mas para tentar acalmar os ânimos da população, então os imperadores promoviam espetáculos aqui nessa arena, né, no Coliseu, e durante esses espetáculos eles faziam distribuição de alimentos, especialmente pão ou mesmo trigo, que era o principal alimento dos romanos. E essa política ficou conhecida como pão e circo. Por quê? O pão, então, que eles distribuíam alimento durante o espetáculo, e o circo, o espetáculo em si. E o grande objetivo, segundo as fontes históricas da época, as fontes históricas principalmente escritas, que foram forjadas pela própria elite romana, aqueles que promoviam esses espetáculos, o grande objetivo era distrair a população, que por ser considerada ignorante, então, por essa elite, ela era facilmente enganada. Ao invés dela estar focada nos problemas políticos que realmente interessavam, de lutar por seus direitos, de fazerem suas reivindicações, então elas eram distraídas com esse espetáculo, com a distribuição de pão, e os governantes, o Estado romano, os imperadores romanos ganhavam a simpatia da população, ganhavam a opinião pública favorável a eles. Então, isso ficou conhecido como política do pão e circo. Muitos estudiosos do assunto apontam que ainda hoje, de alguma forma, né, ainda que com uma nova roupagem, com outros mecanismos, a política do pão e circo está presente no mundo todo.
É preciso só tomar um pouco de cuidado, como muitos historiadores mais recentes, a partir da metade do século XX para cá, apontaram que da maneira como os historiadores, pelo menos do século XIX, início do século XX, tinham apontado com relação à política do pão e circo em Roma, é que os plebeus, as classes baixas de Roma, elas eram completamente conformadas com a sua situação e eram facilmente enganadas por essa política do pão e circo, o que muitos autores dizem não ser verdade. Eles apontam que mesmo que realmente a grande intenção dessa elite fosse distrair a população com a política do pão e circo, na verdade a população não era passiva a esse ponto de aceitar essa política como a única alternativa e que já estariam resolvidos os problemas. Não, esses autores mais recentes então apontam que a plebe romana, que as classes baixas de Roma continuavam reivindicando, continuavam lutando. O que se concorda é que realmente dava uma certa desviada na atenção deles, dava uma acalmada nos ânimos, mas que não necessariamente todos os confrontos, todos os conflitos sociais fossem resolvidos através da política do pão e circo, mas que era uma ferramenta sim de Estado, era uma ferramenta da elite romana para tentar pôr controle na população. Temos aqui um mapa da Europa, pega um pouquinho ali também no norte da África, onde a gente vai ver então a localização da Península Itálica, onde hoje é a Itália e onde ficava Roma. Então vamos fazer uma localização espacial agora. Eu sempre gosto de dizer que a Itália é um ótimo ponto de referência para o mapa mundi, porque ela é em forma do que parece ser uma bota. Então a gente olha ali naquele mapa, né, e a gente localiza aqui um negócio que parece ser uma bota chutando uma bola. Mais ou menos isso, né? Então isso aqui, galera, é a Península Itálica. E Roma, que fica mais ou menos aqui, onde está... Deixa eu fazer um círculozinho menor aqui. Mais ou menos aqui, assim, então, onde fica a cidade de Roma. Então, para a gente se localizar. É claro que lá na Antiguidade começou tudo como uma cidade apenas, né? E depois, quando eles começaram a conquistar um império, né? Praticar o imperialismo, eles conquistaram toda a Península Itálica e depois tudo no entorno do Mediterrâneo, né? Pegando esse mapa aqui, mais ou menos toda essa região aqui, né? Grosso modo, que eu vou circular aqui agora. Então, tudo isso aqui, mais ou menos, né? Como eu disse, grosso modo, fazia parte do Império Romano. Era mais que isso, né? Mas enfim, então para a gente se localizar espacialmente ali a Península Itálica. Então aqui nós temos novamente o mapa, né? O mapa mostrando a Itália, aqui agora um zoom um pouco maior, então ali a gente vê novamente a bota aqui chutando uma bola, né? Aqui é a Península Itálica, então, onde fica a Itália, e a cidade de Roma, que fica aqui, ó, nesse círculozinho. E aqui nós temos ao lado direito aqui novamente, então, né, o mapa da Itália ali, um zoom, né, e a gente vê marcado aqui exatamente onde fica a cidade de Roma. Então, só para a gente se localizar ali espacialmente, né. Aqui temos uma imagem muito bonita ali, que é uma foto panorâmica, né, aérea ali do Vaticano, na verdade da cidade de Roma, e bem no centro da imagem a gente pode visualizar ali o Vaticano. O Vaticano, então, que fica mais ou menos aqui, eu vou circular, né, nessa região aqui. O Vaticano é um bairro dentro da cidade de Roma, né? É chamado de cidade também, porque é a cidade do Vaticano, dentro da cidade de Roma. E a cidade do Vaticano, o Vaticano é autônomo em relação a Roma, em relação à própria Itália, né? Então é chamado de cidade-estado, uma cidade autônoma, tem suas próprias leis, tem seus próprios governantes, né? Então tem liberdade, autonomia política e jurídica, e o grande líder, o grande governante do Vaticano é o Papa, que é ao mesmo tempo uma autoridade religiosa, a maior autoridade da Igreja Católica, mas também é uma autoridade política porque comanda, coordena, governa o Vaticano, né? Então, basicamente é isso. Outra imagem do Vaticano, agora dando um zoom um pouco maior aqui, a gente pode visualizar então o Vaticano que fica dentro dessa área com muralhas, e essa área parece ser fortificada, e aqui a gente vê então do alto, provavelmente da Basílica de São Pedro,
essa vista aérea ali do Vaticano, essa cidade-estado. Ela é uma cidade-estado desde 1929, quando foi assinado um tratado chamado de Latrão, Tratado de Latrão, entre o Benito Mussolini, que era o ditador da Itália à época, né, o ditador fascista lá italiano, e o Papa da época, né, então a Igreja Católica, voltando a dar autonomia para essa região do Vaticano, cuja qual a Igreja havia perdido desde a unificação da Itália, o período do final do século XIX, de 1870. Então, agora a Igreja Católica retomava em 1929 a autonomia dessa região, pelo menos do Vaticano. Foi um acordo que o Benito Mussolini fez com o Papa à época para poder ter o apoio da Igreja Católica, ter o apoio dos católicos na Itália. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os períodos, 3 grandes períodos históricos da Roma Antiga. Então, a história de Roma na Antiguidade pode ser subdividida em 3 grandes períodos. O período da monarquia, o período da república e o período do império, sendo que este último pode ser subdividido em 2 partes, o Alto e o Baixo Império. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um desses períodos, pelo menos. Então, a monarquia foi do século VIII, da fundação de Roma, até o século VI a.C. Então, é o período antes de Cristo, tá? É o período da monarquia, o período inicial de Roma. Depois, então, vem o período republicano. A república foi do século VI a.C. até o século I a.C. E aí depois vem finalmente o Império Romano, e aí o Império é do século I a.C. até o século V depois de Cristo. Somando tudo, contando toda essa história, então do século VIII até o século V, né, a gente pode ter uma ideia aí de quanto tempo tem essa história de Roma, mais de 1000 anos contando, né, então do início da monarquia até a queda em 476 depois de Cristo. E é desse período então que a gente vai falar um pouco mais. Começando pela monarquia. Então, a monarquia do século VIII, da fundação, ano 753 a.C., até o século VI, que é mais ou menos, na verdade, é o ano 509 a.C., tá? Então é nesse período, 753 a 509 a.C. A monarquia. Por que monarquia? Mono vem de um, né? Mono igual a um. Arquia vem de arcos, que significa governo. Então, governo de um. De um o quê? De um rei, né? Então, nesse período do século VIII até o século VI, Roma era governada por um rei. Como é o período inicial da história dos romanos, então é o período que inicia a fixação de pessoas lá na Península Itálica, né? Por volta do século XV a.C. começam povos a fixar residência na Península Itálica, em vários lugares da Península Itálica, do que viria a ser a Itália no futuro, e também na região onde fica a cidade de Roma, portanto, né? Dentre esses povos que se fixaram na Península Itálica e na própria Península de Roma, estavam os latinos, os sabinos, os samnitas, os úmbrios, os ecos, os oscos, os gregos e os etruscos. Cara, quantos nomes ali! Um monte de gente. Mas a gente pode observar então que, teoricamente, grosso modo, os italianos, né, ou os próprios romanos, né, eram a fusão, a junção de vários povos diferentes ali que migraram de outras regiões, são chamados povos indo-europeus principalmente, e que fixaram em algum momento ali na Península Itálica e também na região que veio a se tornar Roma. Dentre esses eu chamo a atenção aqui para alguns, por exemplo, os povos latinos, né? Daí vem o termo latim, da língua oficial dos romanos. Os gregos também, galera, olha que coisa interessante. Quando a gente estudou lá sobre Grécia Antiga, nós vimos que os gregos passaram por 2 diásporas, 2 dispersões, né? E numa dessas dispersões, que foi basicamente a segunda dispersão, principalmente quando começaram a se formar as polis gregas por volta do século VIII a.C., muitos gregos fugiram, saíram da Grécia Antiga em busca de terras, né? E aí muitos se fixaram na Península Itálica. E aí então o que a gente pode perceber é que tem gregos na região da Península Itálica também. E finalmente os etruscos, galera, que também são considerados, tem uma teoria que diz que eles podem ser os virtuais fundadores de Roma. Então esses 3 povos destacam-se aí na fundação de Roma, mas todos esses outros de alguma maneira também têm participação. Então, como eu falei, a Roma foi fundada em 753 a.C. e obviamente que a primeira forma de governo foi a monarquia. Acontece que não é consenso entre os historiadores
nem a data da fundação e nem a própria fundação em si, quem foi, como que foi a fundação. Existem algumas teorias a respeito disso. Por quê? Porque existem fontes literárias que são disponíveis para se estudar isso, mas essas fontes literárias elas misturavam muito de mito com realidade, então é difícil de extrair o que tem de verdade nelas, é um trabalho muito difícil para os historiadores, então eles têm que comparar muito dessas fontes literárias com fontes arqueológicas que foram encontradas posteriormente, e então existem alguns caminhos apontados para isso. Oficialmente, digamos, né, é o ano 753, que eu acho que foi no período republicano, aí no século, por volta do século II, século I antes de Cristo, que se formulou uma teoria de que Roma havia sido fundada no ano 753 a.C. Então, no próprio ano da fundação, tem ainda alguma dúvida sobre isso. Mas oficialmente ficou assim, né, ano 753 a.C. E aí, então, quem foram os fundadores de Roma? Existe uma teoria, uma hipótese que diz que foram os etruscos. Será? Então, os etruscos teriam fundado um entreposto comercial, galera, lá em Roma, na região onde fica Roma, às margens do rio Tibre. Ou seja, uma região propícia à navegação, tinha um rio navegável lá, ficava próximo do mar também, e era um local de passagem do sul para o norte da Península Itálica e, portanto, propício à comercialização de mercadorias. Então, os etruscos, que eram grandes comerciantes, teriam fundado um entreposto comercial nessa região e, a partir desse entreposto comercial, teria se originado a cidade de Roma. Então, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é de que, na verdade, Roma teria sido fundada pelos latinos e pelos sabinos, que nessa região se estabeleceram, acharam uma região propícia à sua sobrevivência, à prática da agricultura, devido ao fato de dispor de água potável, dispor de um rio, lá o rio Tibre, né? E que eles teriam construído um forte para a defesa da região. E, consequentemente, dali, a partir do entorno desse forte, teria se fundado, se originado a cidade de Roma. E existe a lenda, né? Então a lenda da fundação da cidade de Roma. Os irmãos gêmeos lá, o Rômulo e o Remo, teriam então fundado a cidade de Roma. É uma historinha um pouco longa, né? Muito bem completa, vamos dizer, a partir de uma explicação mítica, né? Da fundação de Roma, que une inclusive a história dos romanos com a história dos gregos. Como eu já falei, os romanos admiravam muito os gregos, dizem que eles admiravam tanto que eles copiaram até o panteão de deuses dos gregos e só mudaram os nomes dos deuses, né? Só latinizaram os nomes dos deuses, mas que eram as mesmas divindades. E também o próprio mito da fundação da cidade de Roma, de certa forma, eles acharam um jeito de ligar, de fazer uma ponte de ligação com os gregos. E então, esse mito, mais ou menos, bem resumidamente, seria mais ou menos assim, começa lá na Guerra de Troia. E aí tem uma historinha que vai até a fundação de uma cidade chamada Alba Longa. E nessa Alba Longa, então, os governantes que misturavam lá mito e realidade, então, pessoas, seres humanos com deuses e tudo mais. Aí a historinha chega num ponto lá em que o herdeiro do trono era um cara chamado Numitor. E o irmão dele, então, um cara chamado Amúlio, resolveu dar o golpe no próprio irmão. Então ele destrona o Numitor e ele manda assassinar o Amúlio, então manda assassinar todos os herdeiros varões, todos os homens, né, herdeiros, filhos aí do Numitor. E nessa só uma filha lá do Numitor é que sobreviveu, quer dizer, não foi sacrificada. E essa filha, ela teria que viver como uma vestal, ou seja, uma mulher virgem consagrada à deusa Vesta. Algo mais ou menos assim. Então ela não poderia se casar, ter filhos, esse tipo de coisa. Mas, segundo o mito, essa moça ela teria tido um filho, ou melhor, filhos, com um deus, o deus Marte. E aí esses dois meninos seriam o Rômulo e o Remo. E então o tio deles, né, o Amúlio, decidiu que eles precisariam ser mortos, né, para não ameaçá-los no poder. E aí eles teriam sido lançados no rio Tibre, dentro de um cestinho, dentro de um cesto. Só que, por eventualidade do destino da vida, o cesto não virou, não tombou dentro do rio, e ele parou em algum lugar lá nas margens do rio. E ao parar nas margens do rio, então,
uma loba teria encontrado esses meninos, ainda pequeninos, bebês, né, e os teria amamentado. E depois, um pastor, se não me engano, um criador de animais lá e tal, ele teria passado e visto as idas e vindas da loba para lá e para cá, e ele resolveu que ia ver se a loba tinha filhotes. E quando a loba saiu, ele foi lá no ninho dela. E aí encontrou os filhotinhos da loba, ela realmente tinha filhotes, mas sobretudo encontrou duas crianças lá, o Rômulo e o Remo. E aí ele teria levado essas crianças para casa e junto com a sua esposa, eles os teriam criado então. Aí, um belo dia então, os dois já adultos, maiores, né, eles teriam saído viver a vida e tal, e eles teriam então chegado a Alba Longa. E lá em Alba Longa eles ficaram sabendo de toda a história, né, do passado deles, enfim, o próprio criador deles lá, né, o pastor, teria contado essa história para eles, e aí eles foram para resgatar a história deles lá. E então eles destronaram o tio, o Amulho, e devolveram para o avô deles, né, o Numitor, o trono de Alba Longa. E aí eles teriam sido recompensados e tal com um território. E esse território, então, eles teriam fundado a cidade de Roma, os dois irmãos. Mas na própria fundação da cidade eles discordaram onde que seria, como que seria lá e tal, e eles teriam discutido. E nessa discussão, então, o Rômulo acabou assassinando o Remo. E aí a origem da cidade de Roma já é marcada por um fratricídio, né, que é o assassinato de um irmão por outro. Então, mais ou menos, esse é o mito, a lenda da fundação da cidade de Roma. Muito bem. Então, quando que teria sido? Então, de acordo com a lenda e com a historinha toda lá, século VIII a.C., o ano 753 a.C. Como eu disse, tem muitas dúvidas ainda a respeito disso. Aqui nós temos uma imagem de um sarcófago etrusco. Isso é um trava-língua, né? Sarcófago etrusco. Então, os etruscos, o que se sabe é que mesmo que os etruscos não tenham sido os fundadores da cidade de Roma, eles tiveram uma participação muito importante na própria história da cidade, história inicial, do período da monarquia. Já vou falar um pouquinho adiante, mas alguns reis lá de Roma, no período monárquico, foram etruscos. E aqui a gente vê um sarcófago, que seria uma espécie de caixão, né? Um ataúde. E a curiosidade fica por conta de que nesse caixão aqui, além dele ser entalhado, né, totalmente feito ali, provavelmente entalhado à mão por um artesão, ele tem esculpido aqui dois bustos, né, duas pessoas ali. Eu não saberia dizer se é um casal, se são parentes, o que são essas duas pessoas aqui. Mas enfim, o que se percebe é que no entalhe desse ataúde, desse sarcófago aqui, tem uma certa semelhança com os ataúdes egípcios. Os egípcios tinham o hábito de entalhar ou pintar o rosto das pessoas que eram sepultadas neles, porque eles acreditavam na vida após a morte. E a pessoa no outro mundo, quando ela fosse reviver, ela teria que encontrar o seu próprio corpo. E daí, né, o entalhe ou a pintura do rosto, pelo menos da cabeça da pessoa ali no ataúde. E como os etruscos também faziam isso, como se pode perceber por esse sarcófago, equivale a dizer que provavelmente os etruscos também tivessem essa crença na vida após a morte. Daí esse sarcófago aí. Um monumento à fundação de Roma, pessoal. Olha lá, ó. Aqui então, lá na cidade de Roma, nós encontramos esse monumento, onde a gente pode ver ali a loba, né? Então, essa escultura aqui, né? E a gente vê a loba amamentando dois bebês ali, duas crianças, que seriam, respectivamente, aqui o Rômulo e o Remo. Então, a própria fundação de Roma, o mito, está representado lá nesse monumento na cidade de Roma. Aqui nós temos uma maquete da cidade de Roma na antiguidade. Então foi feita uma reconstituição da cidade de Roma lá, e a partir dessa reconstituição, que reuniu inúmeros profissionais de várias áreas, né, historiadores, arqueólogos, antropólogos, arquitetos, enfim, estudiosos de várias áreas do conhecimento, fizeram a reconstituição da Roma na antiguidade, de Roma na antiguidade. E a partir dessa reconstituição foi construída essa maquete, onde a gente pode perceber algumas coisas interessantes. Por exemplo, as construções, elas eram muito próximas umas às outras, né? A cidade de Roma não foi uma cidade planejada, ela cresceu
aleatoriamente, cresceu sem qualquer planejamento. Então as construções eram muito próximas, não havia ruas largas, vias que facilitassem a circulação, mas sim vias muito estreitas e muito próximas das construções e construções que eram feitas com parte de alvenaria, parte de pedra, parte de madeira, então eram construções mistas, né? E de certa forma isso tudo ajuda a explicar por que Roma era tão suscetível a incêndios, né? Aconteceram inúmeros incêndios lá em Roma na antiguidade e quando eles aconteciam eles eram muito graves porque se espalhavam muito rapidamente justamente por causa da proximidade das construções. Inclusive tem a história lá de que um imperador, o Nero, né, já no período do Império, então do Alto Império Romano, ele teria posto fogo em Roma, né? Então surgiu esse mito aí. Mas na verdade Roma era uma cidade suscetível a incêndios, aconteciam com uma certa frequência incêndios lá, justamente por causa desse crescimento desordenado da cidade, por causa das construções serem muito próximas e tal. Ali a gente pode perceber também construções com colunas gregas, daí a gente pode perceber também até hoje muitas ruínas que tem lá, muitas construções que existem em Roma hoje lá, a gente vê que muitas dessas construções têm colunas gregas e herança, obviamente, da influência grega sobre os romanos. Eles admiraram tanto os gregos que eles copiaram muitas coisas deles, inclusive as próprias colunas. Bom, durante o período monárquico, Roma tinha um território muito pequeno ainda, porque era só a cidade, né, formada por vários povos, ali várias tribos e tudo mais, às margens do rio Tibre, mas era um território pequeno, onde a maior parte das pessoas que viviam lá viviam basicamente de atividades agropastoris, ou seja, praticavam agricultura e a criação de animais, mas também o artesanato, o comércio, essas outras atividades secundárias. Mas basicamente, na essência, a economia deles era baseada na agricultura e no pastoreio, criação de animais. Então, já nesse período, a cidade era dividida entre duas classes sociais que se destacavam lá, patrícios e plebeus. Quem era quem? Então, os patrícios eram descendentes do pater familias, uma herança parecida com a dos gregos lá, né? Ou seja, um chefe tribal, um chefe do clã, que era um chefe político, militar e religioso, que deu origem a tudo e tal. Então, os patrícios se diziam descendentes desse antepassado, desse ancestral aí, que era o pater familias, e consequentemente eles se diziam os verdadeiros, legítimos herdeiros das terras romanas, ou seja, os proprietários de terras, então, eram os patrícios, descendentes do pater familias. Havia também os clientes, que eram pessoas que viviam eminentemente aí do artesanato, do comércio, que eram ligados aos patrícios, mas não eram proprietários de terras, e finalmente havia a plebe, ou seja, os plebeus, aqueles que eram normalmente empregados dos patrícios ou às vezes, não raro também, escravos destes, tá? Então eram os sem terra da Roma na antiguidade. Então, lá mesmo no período monárquico, mesmo no período inicial de Roma, já havia essa divisão social, patrícios, clientes e plebeus. Durante o período da monarquia, então, como eu disse que existem algumas teorias a respeito disso, da fundação de Roma, então algumas coisas podem ser tiradas como verdades históricas, outras não, né, porque mistura mito com realidade, né, principalmente as fontes históricas. O que se tem é que durante o período monárquico foram no total 7 reis, tá? Os chamados reis lendários, porque eles contam na própria lenda da fundação de Roma. Quem seriam eles então? Então seriam o Rômulo, o primeiro rei, obviamente o fundador da cidade de Roma, lá que assassinou o próprio irmão, então ele foi o primeiro rei de Roma. Por isso o Rômulo, né? Depois veio um cara chamado Numa Pompílio, depois o Túlio Hostílio, depois o Anco Márcio, depois o Tarquínio Prisco, o Sérvio Túlio e o Tarquínio o Soberbo. Então, no total, 7 reis, sendo que os 3 últimos ali que eu li, o Tarquínio Prisco, o Sérvio Túlio e o Tarquínio o Soberbo, os 3 eram etruscos, também chamados de reis tarquínios, né? Com o próprio nome de 2 deles, pelo menos ali, o Tarquínio Prisco e o Tarquínio o Soberbo. Então, o último rei de Roma foi etrusco, o Tarquínio o Soberbo, que foi deposto no ano 509 a.C., ou seja, no século VI a.C. E aí termina, então, a monarquia. Durante o período monárquico, havia algumas instituições, entre elas, por exemplo, o Senado. O Senado era a principal instituição da monarquia, quer dizer, abaixo do rei, os grandes chefes eram os senadores.
e que eram vitalícios, ou seja, para a vida toda. Uma vez senador, você seria senador para o resto da sua vida. Então, o Senado romano era formado essencialmente por patrícios, ou seja, exclusivamente por proprietários de terras. Só patrícios podiam compor essa instituição chamada Senado. E também existia uma assembleia lá, os plebeus começaram a reivindicar direitos, começaram a reivindicar participação política e eles formaram uma assembleia chamada Assembleia da Plebe ou Assembleia do Povo. Tá? Então essa era formada por plebeus. É claro que das duas instituições, a principal era o Senado. A Assembleia do Povo não tinha grande autoridade, não tinha grande poder. Pelo menos até o século V, quando ela começa, né, a crescer em importância lá em Roma. Tá? A monarquia romana, então, ela teria ido até o século VI a.C. e ela finalizou, segundo alguns autores, da seguinte maneira. Houve uma invasão dos etruscos, então para alguns autores, os etruscos não teriam sido os fundadores de Roma, mas sim invasores da cidade. Eles teriam invadido Roma e os 3 últimos reis, como eles tomaram o poder, foram etruscos. E esses reis não estariam agradando muito à elite romana, aos patrícios romanos, os proprietários de terras. Então esses patrícios, né, os integrantes do Senado, eles teriam arquitetado um golpe. E no ano 509 a.C., através desse golpe, eles teriam derrubado então o último rei Tarquínio, o último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo. E a partir daí, então, acaba a monarquia e começa a República Romana. A República Romana foi do século VI ao século I a.C., então praticamente 500 anos aí de história. Mais precisamente do ano 509 a.C., quando o último rei etrusco foi deposto, até o ano 31 a.C., então mais ou menos quase 500 anos aí de história, né? E o período republicano tem duas marcas principais, duas características principais. Primeiro, as disputas entre patrícios e plebeus. Tá? Essas duas classes sociais que já existiam durante o período da monarquia, mas que durante o período republicano agora elas vão se digladiar, vão disputar muito poder. Então, disputas sociais entre patrícios e plebeus marcaram a República Romana. Mas também outra marca importante, outra característica, o expansionismo, ou seja, a prática do imperialismo pelos romanos durante o período republicano. Muita gente acha, inclusive, que os romanos praticaram o imperialismo, ou seja, conquistaram territórios durante o período do Império Romano, porque daí já associa uma coisa com outra, império com imperialismo. Na verdade, uma coisa é separada da outra. Por quê? Império era uma forma de governo, uma forma de poder em Roma, e imperialismo era uma prática. Então o que acontece? O imperialismo já era praticado mesmo durante a República, tá? Quando Roma começou a praticar então a conquista de territórios e começou a se expandir. Então o imperialismo já era praticado durante a República. E durante o Império eles continuaram fazendo algumas conquistas ainda, mas foi durante a República que os romanos conquistaram a maior parte do seu território. Tá? Então a grande extensão territorial deles, a maior parte foi conquistada durante a República. E durante o Império eles fizeram mais algumas conquistas atingindo o seu auge então. Durante o período republicano, então, havia algumas instituições lá em Roma, né? Então vamos ver quais eram essas instituições. Por exemplo, tinha lá o consulado. Então Roma, como é que funcionava? Como no período republicano eles não tinham mais um rei para governar, na verdade eles criaram uma instituição chamada de consulado. O que significava isso? Eles tinham 2 cônsules. Eles eram eleitos anualmente pela Assembleia Centuriata. É uma assembleia chamada Centuriata, então fazia uma eleição e elegia esses 2 cônsules. Todo ano tinha então eleição para cônsul, tá? E por que 2 cônsules? A ideia deles era ter um cônsul para governar, para cuidar de Roma internamente e o outro para cuidar do exército, cuidar das questões externas. Então tinha 2 por conta disso. Enquanto um estava à frente de batalha, estava na guerra, o outro normalmente estava cuidando da cidade, defendendo-a de possíveis ataques inimigos. Mas também para eles terem poder de veto mútuo, o que significa que um podia vetar o poder do outro. Então ninguém poderia ficar tão poderoso assim para se tornar um ditador, um rei ou coisa parecida, algo semelhante ao que era a monarquia. Então era poder de veto mútuo, por isso eles tinham 2 cônsules, tá? E a principal instituição continuava sendo o Senado. O Senado, que deu o golpe lá na monarquia e tirou o último rei etrusco,
a partir do período republicano se torna a grande instituição, a instituição mais poderosa de Roma. Eles eram aristocratas, né? Os cargos deles eram vitalícios para a vida toda, eles administravam as províncias, eles administravam as leis, os assuntos militares, o erário, ou seja, as rendas, né? O dinheiro romano, as riquezas romanas. Então o Senado era a principal instituição romana no período da República. Havia também a Assembleia Centuriata, essa que eu citei ainda há pouco aqui acima, e ela votava as leis, ela era formada por cidadãos romanos. Quem eram cidadãos em Roma? Durante um bom período, apenas patrícios eram cidadãos, mas com o passar do tempo, os plebeus começaram a reivindicar direitos, reivindicar participação, e as leis foram se transformando, foram mudando. Então os plebeus gradualmente foram tendo acesso às assembleias. Então, com o passar do tempo, plebeus também puderam compor a Assembleia Centuriata, que votava leis, que elegia os cônsules, os magistrados, dos quais eu já vou falar, e decidia sobre a paz ou a guerra. Havia também a Assembleia Curiata. Curiata, daí vem a palavra cúria. Não sei se já ouviram falar, mas Cúria Romana, quando se fala de Cúria Romana, se fala da Igreja Romana. A Assembleia Curiata, ela era responsável por questões religiosas, por isso que vem o nome Cúria Romana, deriva da Assembleia Curiata, que era ligada à religião. Lembrando que os romanos, assim como os gregos, eram muito religiosos, a religião era muito importante para eles. O mesmo panteão de deuses gregos era o panteão de deuses romanos, agora com nomes latinizados, e muitas das decisões políticas, decisões de guerra e decisões comerciais, econômicas, eram tomadas a partir das predições feitas pelos deuses. Então eles eram muito religiosos também, a religião era muito importante. Por isso a Assembleia Curiata tinha uma importância muito grande na República também. E a Assembleia da Plebe, que gradualmente foi crescendo em importância, foi angariando direitos, maior participação política. A Assembleia da Plebe, ela passou a eleger os tribunos da plebe. Né? Quem eram os tribunos da plebe, o tribunato da plebe? Eram representantes da plebe no Senado. Opa! Então significa o seguinte, que durante o período republicano, o Senado era composto eminentemente por patrícios. Mas a partir das reivindicações plebeias, chegou um momento em que os plebeus também puderam eleger representantes para o Senado. A princípio eram 2 e depois passaram a ser 10 senadores plebeus, ou seja, eleitos, escolhidos pela Assembleia da Plebe. A Assembleia da Plebe, além de eleger os tribunos da plebe, ou seja, os representantes da plebe no Senado, ela organizava o plebiscito. O que era o plebiscito? Era uma enquete, uma votação que ocorria entre os representantes da Assembleia para criar uma lei, por exemplo. Durante muito tempo, esses projetos de lei que foram criados pelos plebeus, pela Assembleia da Plebe, eles eram, não raro, reprovados, né, pelos senadores, não eram postos em prática. Mas chegou um tempo em que o plebiscito passou a ter força de lei, ou seja, os plebeus ganharam tantos direitos, tanta participação, que eles conquistaram muitas coisas, que inclusive o plebiscito passou a ter força de lei. Então o que os plebeus decidiam nessa assembleia acabava virando lei em Roma. Então isso depois de um determinado momento, é óbvio. E finalmente, uma instituição importante lá durante o período republicano era a instituição da ditadura. O que significava a ditadura? Se ocorresse uma crise interna ou por problemas externos, né, inimigos... enroscou. Se ocorressem problemas com inimigos externos, quisessem invadir Roma, ou alguma rebelião interna, algum problema muito grave, tivesse uma crise, então eles escolhiam um ditador que substituiria, digamos, as instituições romanas e ele comandaria tudo com punhos de ferro. Então um ditador por 6 meses, caso a crise persistisse, por mais 6 meses e mais 6 meses e assim sucessivamente. Então essa instituição é uma instituição de segurança. No caso de uma crise muito grave, implantava-se um ditador. Na República Romana também havia as magistraturas ou os magistrados. Quais eram essas magistraturas? Eram os pretores, que eram responsáveis pela justiça, por isso o poder judiciário ficava a cargo dos pretores. Tinha os questores, que cuidavam das questões financeiras e dos impostos, da cobrança de tributos. Então os questores cuidavam do erário, né, da fazenda romana. Havia os censores, que eram responsáveis por duas coisas: a censura, ou seja,
a zelar pelo cumprimento dos bons costumes, mas também pelo recenseamento, ou seja, a contagem da população, fazer esse controle populacional. Então, a censura e o recenseamento estavam a cargo dos censores. Também havia os edis, que cuidavam da conservação da cidade, cuidavam do urbanismo. Então, eu até brinco que eles cuidavam dos edifícios, por isso, para lembrar, né, quem eram os edis, ou seja, cuidavam da conservação da cidade. Havia também os pontífices, não cuidavam das pontes, né? Os pontífices cuidavam da religião romana. Então eram magistrados responsáveis pela religião. Não por acaso hoje o Papa é chamado de sumo pontífice, né? Que tem a ver então com essa herança romana aí. Os pontífices cuidavam da religião. E finalmente os tribunos da plebe, que eu já falei, que eram representantes da plebe no Senado, inicialmente 2 e depois passaram a ser 10, os tribunos da plebe, ou seja, eleitos pela Assembleia da Plebe. Durante o período republicano, como eu já disse anteriormente, uma das principais características foram as revoltas e crises sociais, disputas principalmente entre patrícios e plebeus, e mais para o final da República, também crises escravistas, ou seja, revoltas dos escravos. Então, essa foi uma marca do período republicano romano. Tá? Um dos episódios mais conhecidos na história da República, dessas crises sociais, foi um episódio do Monte Sagrado, no ano 496 a.C., então século V a.C. Período, então, em que Roma já estava praticando o imperialismo, já estava conquistando territórios e tal. E os plebeus formavam o grosso do exército romano, a maioria era de plebeus. Claro que os principais cargos do exército cabia principalmente a patrícios, né? Os grandes generais romanos eram patrícios, mas a maior parte do exército, a maior parte dos soldados romanos eram plebeus. E esses caras estavam muito revoltados, eles estavam descontentes com a sua situação. Por quê? Porque se diziam explorados, eles diziam que eram eles que arriscavam suas vidas, eles que lutavam por Roma, eles que defendiam a cidade, eles que conquistavam terras, mas acabavam ficando sem nada, né? Acabavam ficando sem terras, acabavam ficando desprovidos de tudo, não tinham direito de participação política, não tinham igualdade jurídica, igualdade perante as leis com os patrícios, então eles estavam fazendo algumas reivindicações. E esse episódio eles escolheram a dedo, num momento específico em que Roma estava sendo ameaçada por um povo inimigo, ou seja, os romanos tinham que defender a cidade naquele momento e, como eu falei, o principal do exército era formado por plebeus e esses plebeus resolveram então sair da cidade, abandonar a cidade e se dirigir ao monte que eles chamavam de Monte Sagrado e aí deixar Roma à mercê de ser invadida. Para que ela não fosse invadida e os plebeus retornassem à cidade para defendê-la, eles fizeram algumas exigências. Por exemplo, eles exigiram que os plebeus pudessem eleger representantes para o Senado, que no Senado, que era a principal instituição republicana de Roma, também tivesse plebeus lá, que pudesse defender os seus interesses, que pudesse lutar por eles. E aí então eles reivindicam o tribunato da plebe. É aqui que surge então o tal do tribunato da plebe, ou seja, 2 representantes dos plebeus no Senado. E para que Roma não fosse invadida, então os patrícios precisaram acatar essa exigência dos plebeus. Depois do episódio do Monte Sagrado, algum tempo depois, os plebeus gostaram da ideia, né? Eles entenderam que se eles se organizassem e reivindicassem, lutassem por direitos, eles perceberam a importância e a força que eles tinham para os patrícios. Por quê? Porque os patrícios entenderam que se não atendessem às necessidades, às exigências dos plebeus, Roma ficaria à mercê. E os plebeus aprenderam rapidinho, então eles continuaram fazendo outras reivindicações. Uma delas foi a criação da lei das 12 tábuas. Essa lei, que foi implantada a partir do ano 450 a.C., ela implantou igualdade jurídica entre patrícios e plebeus, ou seja, igualdade perante a lei. Galera, então isso mostra como os plebeus aprenderam rapidinho que se eles se organizassem, eles podiam lutar por direitos, lutar por igualdade, e eles foram à luta, obviamente, e conseguiram muitas coisas, como a gente vai ver mais à frente aqui, ó. Por exemplo, a Lei Canuleia. A Lei Canuleia permitia casamento interclasses. Como assim? Antes só podia casar patrício com patrícias e plebeus com plebeias. Agora não, agora um patrício pode se casar com uma plebeia, por exemplo,
e vice-versa. A ideia principalmente era propiciar a ascensão social a mulheres plebeias, ou seja, patrícios ricos e poderosos, proprietários de terras, se casando com mulheres plebeias e fazendo a ascensão social dessa mulher plebeia e, consequentemente, da própria família dela. Então, a lei Canuleia foi aprovada, permitindo o casamento interclasses. Também a lei Licínia. O que essa lei fazia? Ela permitia que plebeus ricos ascendessem ao consulado. O que se pode perceber aqui é que, com o passar do tempo, em Roma, plebeus enriqueceram. Eu já vou falar um pouco mais sobre esse assunto, vou explicar quando a gente vai falar agora na sequência sobre o expansionismo romano durante a República, e que surgiu uma classe nova, uma classe de plebeus ricos, enriquecidos especialmente pelo comércio, tá? E esses plebeus ricos, então, reivindicavam maior participação política. Então havia desigualdade entre os próprios plebeus, né? Alguns plebeus conseguiram ascender social e politicamente, mas a grande maioria não. Por quê? Porque surgiu essa desigualdade entre eles também. Então, a lei Licínia permitia que plebeus ricos pudessem chegar à instituição máxima de Roma, que era o consulado, porque até então cônsules eram só patrícios. Agora, a partir da lei Licínia, poderiam também plebeus tornar-se cônsules. E a lei Hortência? A lei Hortência foi a lei que permitiu que o plebiscito, que era organizado pela plebe, passasse a ter força de lei. Então agora o que os plebeus decidiam em assembleia virava lei em Roma. É a chamada lei Hortência. E a lei Ogúnia? A lei Ogúnia permitia a igualdade religiosa entre patrícios e plebeus. Uma das principais reivindicações plebeias era que os templos só podiam ser frequentados pelos patrícios, que os patrícios tinham seus locais de culto, e os plebeus, que tinham muita fé, que estavam dentro da religião, também da religiosidade romana, não tinham direito a esses templos, aos seus locais de culto. Então era uma reivindicação. E aí eles conseguiram igualdade religiosa através da lei Ogúnia. E, claro, como eu já citei, a maioria dos plebeus acabou continuando marginalizada, apesar de inúmeros direitos conquistados. Principalmente, então, eram plebeus médios e ricos que conseguiam ascender a esses postos, às magistraturas, às assembleias, ao Senado, ao consulado, mas a grande maioria continuou pobre, marginalizada e explorada. Então, durante a República, a outra marca é a expansão, o expansionismo, a prática do imperialismo, tá, galera? E aí, então, os romanos começaram bem tranquilamente, bem calmamente ali, conquistando as suas vizinhanças. Então, eles foram lá, guerrearam contra um vizinho, bateram no vizinho, tomaram suas terras, tomaram suas riquezas, né, saquearam a cidade, roubaram as mulheres deles, e aí eles gostaram da ideia. E aí eles bateram num outro vizinho, mais um, e foram ampliando o seu raio de ação gradualmente. E chegou um tempo, então, que eles conquistaram toda a Península Itálica, toda aquela bota que nós vimos lá foi conquistada pelos romanos. A partir do momento que eles conquistaram toda a Península Itálica, eles decidiram ir além. Mas aí era fundamental derrotar um inimigo importante naquele momento, que eram os caras que dominavam o mar Mediterrâneo, né? E, claro, o mar Mediterrâneo passou a ser fundamental para os romanos, para o seu expansionismo para outras regiões, né? Então era por onde principalmente eles percorriam para ir até outros lugares, até outras regiões, né? Eles controlaram, dominaram, conquistaram todo o entorno do Mediterrâneo. Mas antes disso eles tiveram que derrotar um inimigo em potencial, os cartagineses. A cidade de Cartago, que ficava no norte da África, ela tinha sido fundada pelos fenícios. Os fenícios foram os maiores comerciantes de toda a antiguidade, navegadores e comerciantes, na verdade, porque eles praticavam o comércio marítimo. Eles navegavam por todo o mar Mediterrâneo, chegaram até a Península Ibérica, né, até o Oceano Atlântico lá e tal. Então eles foram os maiores comerciantes e navegadores da antiguidade. E eles fundaram algumas cidades em alguns lugares, né, algumas colônias. Entre elas a cidade de Cartago no norte da África, onde eles negociavam também. E os cartagineses herdaram a tradição fenícia do comércio marítimo. E eles se tornaram os grandes navegadores então nesse período. Né, por volta do século III a.C. ali. Período esse que os romanos estavam se expandindo, tinham conquistado toda a Península Itálica e resolveram que agora iam dar voos mais altos. Né? E aí eles se defrontaram com os cartagineses. Então ocorreram 3 guerras entre Roma e Cartago, chamadas de guerras púnicas. Púnicas por quê? Porque em latim Cartago é punis,
E aí os romanos venceram essas guerras, já vou dar o spoiler aqui, e eles intitularam então Guerras Púnicas. Foram eles que contaram essa história, por exemplo, né? Seus historiadores. Então, teve 3 guerras púnicas. A primeira entre o ano 264 e o ano 241 a.C. Nessa guerra, vitória romana. Né? E aí eles conquistaram a Sardenha, conquistaram a Sicília e conquistaram a Córcega. Então foram todas conquistas romanas a partir aí da primeira guerra púnica, tá, galera? E aí, então, daqui a pouco, passou um tempo, veio a segunda. A segunda guerra púnica entre os anos 219 e 201 a.C. Então, as duas primeiras no século III a.C. Nessa guerra, houve a invasão do Aníbal, cara. Né? Houve a invasão do Aníbal a Roma. E eles quase conquistaram Roma. No final, os romanos venceram. Né? Eles acabaram expulsando os cartagineses do seu território e acabaram conquistando Cartago. Mas não definitivamente. Os cartagineses conseguiram a sua autonomia, sua independência novamente, e aí isso gerou a terceira e última guerra púnica já no século II a.C. Né? E aí Cartago foi completamente destruída. Então no século II Cartago estava fora do páreo e não era mais um obstáculo para os romanos. A partir daí, eles começaram a se expandir pelo mar Mediterrâneo e foram inúmeras as conquistas até chegarem àquele grandioso império que eles conquistaram. Então, após a destruição, lembrete aí, né? Após a destruição de Cartago, houve o avanço romano sobre a Grécia, Península Ibérica, Gália Transalpina, que é onde fica hoje a França, né? E sobre o norte da África, também a região do Egito. Então os romanos conquistaram inúmeros territórios, praticaram um imperialismo tremendo aí. Quanto mais territórios eles conquistavam, mais fortes eles ficavam, aumentavam as suas hordas de soldados, né? E aí, consequentemente, conquistavam inúmeras riquezas, muitas terras, muitos escravos. E o ciclo virtuoso, entre aspas, né, em que quanto mais fortes eles ficavam, mais conquistas eles faziam. Quanto mais conquistas faziam, mais fortes eles ficavam, e assim sucessivamente. E isso ajuda a explicar como é que eles chegaram àquele resultado final, aquele grandioso império. Aqui o mapa do mar Mediterrâneo, galera. E aqui a gente pode perceber então todo o grandioso território conquistado pelos romanos. Então a gente vê ali, né, a Península Ibérica, tá aqui, ó, a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, né? Ali mais à esquerda aqui seria o Oceano Atlântico, né? Para lá os romanos não se assanharam de ir, né? Naquela época não tinha como. Mas vejam, Península Ibérica, o outro extremo aqui, o que a gente tem, galera? Nós temos a Ásia, né? O continente asiático, né? Olha aqui, ó. Inclusive aqui para baixo, aqui é o Oriente Médio, ó. Aqui nós temos o Egito, o norte da África, né? Aqui nós temos então onde fica hoje a Turquia, né? Aqui fica a cidade de Constantinopla, que na verdade chama-se Istambul hoje, e que se chamou Constantinopla no Império Romano, quando eles conquistaram, mas antes chamava-se Bizâncio, né? Foi uma cidade que teve 3 nomes ao longo da história, portanto. Fica aqui, ó, nessa região onde hoje é a Turquia. A gente vê a Grécia aqui, cara, ó, a Península Balcânica, pessoal, olha lá, ó, a Grécia então, né? E a própria Península Itálica, onde tudo começou, né? Então aqui a bota chutando a bola, olha lá, ó. E aqui então nós temos a cidade de Roma, né, galera? Também mais ou menos ali onde a gente já viu, né? A cidade de Roma, onde tudo começou. Então tudo começou ali, naquela cidadezinha pequenininha ali na Península Itálica. Eles foram conquistando tudo, conquistaram toda a Península Itálica. Aí se digladiaram com os cartagineses, né? Com a cidade de Cartago, que ficava mais ou menos nessa região aqui, ó. Bem aqui, ó. Ficava a cidade de Cartago, que foi destruída então no século II a.C. e aí eles começaram a se expandir por todo o Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, então, eles chamavam de Mare Nostrum, em latim, que significa nosso mar. Era o lago interno deles, porque tudo que estava no entorno do Mediterrâneo era deles, era dos romanos. Fez parte do grandioso Império Romano, portanto, galera. Olha ali, ó, um mapinha mostrando a localização de Cartago. Então, como a gente pode perceber aqui, ó, nós temos a Península Itálica, né? Olha ali, ó. E nós temos aqui, nessa bolinha vermelha, a cidade de Cartago. Então, os romanos se digladiaram com os cartagineses e os derrotaram nas 3
guerras aí que ocorreram, as chamadas Guerras Púnicas. Inclusive, não sei se alguém assistiu ao filme Gladiador, é um filmaço sobre Roma Antiga, né? Sobre o Império Romano. No filme Gladiador tem um trecho interessante lá, uma parte do filme bem legal, que mostra os gladiadores lá no Coliseu disputando, né, a questão de vida ou morte lá. E, teoricamente, era para eles estarem fazendo uma encenação lá naquele episódio, que seria uma encenação da segunda Guerra Púnica, onde o exército do Cipião africano, né, acabou derrotando o exército do Aníbal. Então, o Cipião africano liderava tropas africanas que eram aliados dos romanos, então naquele momento acabaram derrotando o imperador, o general Aníbal, né, líder dos cartagineses. E no filme é uma coisa interessante, porque no filme os papéis se invertem, né? Na verdade, então, na história, quem derrotou foi os romanos que derrotaram os cartagineses. Mas no filme, os cartagineses acabam derrotando as tropas do Cipião africano, as tropas romanas. Então, no filme acabou se invertendo. Então, para quem assistir, ou quem assistiu e para quem vier assistir, né, preste atenção então nessa cena aí. Durante o período republicano, então, durante essas conquistas todas feitas, né, isso teve muitas consequências. Primeiramente, a entrada de riquezas, né, por exemplo, o ouro, a prata, metais preciosos e pedras preciosas muito valorizadas em Roma. Também cereais de todos os tipos, alimentos, né, de todas as variedades aí, e escravos, principalmente terras e escravos. Essas eram as grandes conquistas dos romanos. Além então de se expandir, de saquear e tal, eles acabavam escravizando as pessoas desses territórios que eles conquistavam. Muito bem, então a base da economia ela muda, galera. Apesar deles continuarem praticando a agricultura e a criação de animais como faziam durante o período monárquico, isso continua sendo importante para eles, mas a base da economia, aquela que rende mais lucro, mais riquezas para Roma, passa a ser o comércio. Por quê? Porque esse negócio de buscar, levar, trazer mercadorias de um lugar para o outro naquele extenso território acabou dando muito lucro. E é aí que surge uma nova categoria de pessoas, né? Os chamados homens novos. Na verdade, eles não eram homens novos porque eram mais jovens, né? Na verdade, homens novos porque pertenciam a uma nova classe. Que classe era essa? Eram plebeus, na verdade uma classe que já existia, a classe dos plebeus, que eram aqueles que eram despossuídos, né? Não tinham terras, não tinham escravos, enfim, eram trabalhadores, ou eles próprios acabavam se tornando escravos dos romanos, pelo menos até um certo momento. Depois foi abolida a escravidão por dívidas, tá? Entre os romanos, por, obviamente, luta dos próprios plebeus. Mas quando houve o crescimento, então, de Roma, a conquista de inúmeros territórios, de terras e de escravos, então muitos plebeus acabaram indo nessa onda e começaram a se dar bem. Por exemplo, pessoas que acabavam sendo contratadas pelo Estado romano para controlar, organizar, coordenar as províncias, para cobrar impostos, enfim, administrar alguma coisa, esses plebeus acabaram ganhando notoriedade, status e poder, e dinheiro também, obviamente, enriqueceram. E também aqueles que resolveram se dedicar ao comércio. Inúmeros plebeus acabaram vendo ali uma oportunidade e começaram a dedicar-se ao comércio e ganharam bastante dinheiro, enriqueceram com isso. Então esses caras acabaram sendo chamados de homens novos, então uma nova classe dentro de Roma. Houve a falência de pequenos proprietários nesse período. Por quê? Porque eles não conseguiam concorrer com os grandes proprietários de terras e de escravos. Claro, então já havia uma questão de lei de oferta e procura naquele período. Grandes proprietários de terras, utilizando mão de obra escrava, podiam vender seus produtos por preços mais baixos e, consequentemente, os pequenos proprietários não conseguiam concorrer com eles. E houve a falência de muitos pequenos proprietários que abandonavam suas terras, vendiam por preços muito baixos e tal. E nesse sentido também contribuiu para haver um grande afluxo de pessoas para as cidades. Houve um verdadeiro êxodo rural nesse período. Então, muitos pequenos proprietários fugiram do campo, saíram do campo e se dirigiram para as cidades, especialmente para Roma, onde cresceu muito o número de marginais, o número de pessoas que praticavam pequenos crimes, né, furtos, roubos, etc. e tal. Muitas dessas pessoas, desse excedente populacional que vivia muitas vezes na mendicância lá em Roma e em outras cidades, acabaram se engajando no exército. Por quê? Porque abriu-se essa porta para eles. Os romanos agora precisavam muito de mão de obra militar, porque conforme eles
conquistavam territórios, eles precisavam de mais mão de obra militar para controlar esses territórios, essas províncias conquistadas. E, consequentemente, então, muitos romanos, muitos plebeus romanos acabaram se engajando no exército nesse período. A República Romana então entrou em crise por volta do século II a.C. e teve dois personagens importantes nesse processo, né? Dois irmãos, na verdade, o Tibério e o Caio Graco. Então eram dois irmãos lá conhecidos como irmãos Graco, né? Primeiro o Tibério. Quem eram esses irmãos Graco, né? Então os irmãos Graco foram representantes da plebe no Senado. Então eles foram chamados de tribunos da plebe nesse período, representantes da plebe no Senado. E o Tibério Graco, então, no ano 133 a.C., ele propôs a reforma agrária em Roma, atendendo às reivindicações dos plebeus. Então ele leva para o Senado essa luta, né? Ou seja, a redistribuição das terras conquistadas. O Tibério Graco defendia que como podia os plebeus que eram a frente de batalha, os caras que iam para o front, eram os caras que arriscavam suas vidas para conquistar terras, para conquistar escravos e todas as riquezas de Roma. Como que podia eles ficarem sem terras? Como que era possível isso? Eles não terem o seu local de culto, seus próprios templos, enfim, eles não ficarem com nada daquilo que eles tanto lutavam para conquistar. Então, eles levam essa luta para o Senado, né, que era da reforma agrária, ou seja, a redistribuição das terras romanas. É óbvio que os patrícios não concordavam com isso, não gostaram nada dessa ideia de reforma agrária. Nesse momento, o número de plebeus que aderiram a essa bandeira de luta que era da reforma agrária, cresceu, já tinha centenas de pessoas e começaram a ameaçar a situação dos patrícios romanos. Então os patrícios resolvem tomar uma atitude e eles, obviamente, instrumentalizam plebeus contra outros plebeus, porque quem organizava, quem controlava todo o exército eram os patrícios. E a maioria desse exército era formada por plebeus. Então eles instrumentalizam plebeus contra outros plebeus e aí eles são massacrados. O Tibério Graco foi assassinado e junto com mais ou menos uns 500 partidários, umas 500 pessoas que também estavam nessa luta pela reforma agrária. Bom, não para por aí. Anos mais tarde, 10 anos depois, o Caio, então o irmão do Tibério, retoma essa luta e no ano 123 a.C. faz algumas proposições. Uma das primeiras foi a lei frumentária, o que significa frumento é igual a trigo, do latim lá, então frumento é trigo. O que era essa lei frumentária? Era uma lei de tabelamento de preços para os produtos alimentícios. Como o trigo era o principal alimento dos romanos, então uma lei que tabelasse o preço do trigo, galera. E ele consegue então uma vitória importante lá. Mas ele não se resigna a isso, ele resolve que vai continuar lutando por mais direitos para os plebeus. E aí ele exige maior participação da plebe na administração pública, o que também, de certa forma, começa a não agradar muito aos patrícios já nesse período, tá? Mas aí ele retoma a questão da reforma agrária, que foi levantada lá pelo irmão dele anos atrás. E aí então é a gota d'água para os patrícios. Os patrícios não aturam mais porque esse negócio de reforma agrária realmente deixava eles em polvorosa, eles não queriam dividir terra com ninguém. E aí então começa uma nova luta. E ocorre que o Caio, que também era seguido por um monte de gente, principalmente plebeus, né? Como fora o seu irmão, eles são cercados pelas tropas romanas, como eu disse também, instrumentalizando plebeus contra outros plebeus, né? E então, no momento em que já não tinha mais saída, se diz que o Caio se suicidou no ano 121 a.C. Na verdade, diz que ele pede para um escravo seu o assassinar, né? Porque ele estava cercado, ele seria humilhado, levado para Roma, preso, humilhado e tal, ou ser morto pelas mãos do exército patrício. Ele resolve então suicidar-se antes de ser morto ou de ser capturado. Cara, com a morte dos irmãos Graco, a intenção dos patrícios era apaziguar os ânimos, era manter os plebeus sob controle. Mas não foi isso que aconteceu, não. Após a morte dos irmãos Graco, após o suicídio do Caio Graco, as lutas continuam. Então houve um acirramento da crise então, após a morte dos irmãos Graco. E aí essa crise vai se acentuando a tal ponto onde ocorre uma verdadeira guerra civil em Roma. O general Mário, que era defensor da plebe, né? Ele se tornou cônsul entre os anos 107 e 100 a.C. E ele era muito afeiçoado às causas populares. E aí então os patrícios
arregimentam um general contra ele, o general Sila, que defendia então os patrícios em oposição ao Mário. E aí eclode uma verdadeira guerra civil em Roma. E a grande crise, né, então, da República, ela vai se acentuando cada vez mais. Nesse período, além da crise entre patrícios e plebeus, também tem uma crise, eclode uma crise escravista em Roma. Ou seja, ocorrem algumas revoltas de escravos, onde os escravos chegaram a ameaçar tomar a própria cidade de Roma. Teve uma revolta escravista chamada revolta liderada por um escravo chamado Espartacus, tem até filme, série sobre isso, né? O Espartacus então chegou a ameaçar a própria cidade de Roma, cara. E aí juntando essa crise social entre patrícios e plebeus com a crise escravista, também no sentido das revoltas escravas, né? E tudo isso gera um clima muito tenso na República Romana. E a República, então, ela vai ruir a partir dessa crise. Foi nesse contexto de crise, então, da República que ocorreram os chamados dois triunviratos, que culminariam, então, com o final da República Romana. O primeiro triunvirato ocorreu entre os anos 60 e o ano 44 a.C., então já falamos de século I, século I a.C. Triunvirato porque foi formado por três caras, três pessoas importantes lá em Roma. Quem foram eles? O Júlio César, o Pompeu e o Crasso. Então houve uma verdadeira divisão de Roma em três partes nesse período, cada um ficando encarregado de uma parte de todo aquele grandioso território romano. E no final houve uma disputa entre esses caras aí. O Crasso morreu no ano 53 a.C. e aí houve uma disputa então entre o Júlio César e o Pompeu. O Pompeu acabou assassinado no Egito no ano 49 a.C. E aí houve uma parceria entre o Júlio César e a então rainha do Egito, a Cleópatra, galera. E aí o Pompeu sendo assassinado, o Júlio César retorna vitorioso a Roma e ele é escolhido, ele é homenageado pelos romanos, pelo Senado romano, né? Ele recebe o título de César e ele vira o ditador perpétuo de Roma. Então lembrando que a ditadura era uma instituição da República Romana e nos momentos de grave crise ela podia ser colocada em prática. E aí ele vira ditador perpétuo de Roma, então o Júlio César. Lembrando que Júlio, então era o nome dele, Júlio, Claudianos, não sei das quantas lá, e César foi um título que ele recebeu, né? Então, de ditador perpétuo de Roma. Então era um título político, a maior autoridade política e militar seria o César, né? Daí vem o termo lá, dai a César o que é de César, né? Então, um título romano. Muito bem, o Júlio César. Só que dentro do Senado romano havia uma certa impopularidade com relação ao Júlio César, que fazia algumas políticas populares, algumas políticas públicas voltadas para a plebe, de quem ele tinha grande apoio, né? Ele era muito carismático, o povo gostava dele. Então houve uma conspiração e o Júlio César acabou assassinado em pleno Senado romano. Vocês já devem ter ouvido falar aquela célebre frase, até tu Brutus, meu filho, que era um senador então, que conspirou e acabou apunhalando Júlio César pelas costas em pleno Senado romano. Com a morte de Júlio César, então, recomeça a crise, né? A crise volta a se agravar em Roma, né? E tudo mais. E aí, então, vem o segundo triunvirato. O segundo triunvirato, então, formado novamente por três caras entre o ano 43 e o ano 31 a.C., quando acaba, então, o segundo triunvirato. Quem são esses três personagens? O Marco Antônio, o Lépido e o Otávio. Otávio Caius Otavianus, né, ou Caio Otávio, que era filho adotivo, era sobrinho do Júlio César, né, mas foi criado por ele, então o filho adotivo do Júlio César aí era o Caio Otávio. Então nessa disputa entre esses três, o que vai acontecer? O Lépido ficou encarregado da África, mas acabou afastado no ano 36 a.C. O Otávio ficou encarregado do Ocidente e o Marco Antônio do Oriente. Então houve essa divisão lá do território romano entre esses caras. Mas aí segue-se então a disputa entre o Otávio e o Marco Antônio. Aí é muito parecido com o que aconteceu lá no primeiro triunvirato. E aí o Marco Antônio se associou a Cleópatra lá, né? A Cleópatra queria ter o apoio, queria, né, ter a parceria aí dos romanos e tal, né? E os romanos também precisavam da Cleópatra, precisavam das tropas egípcias, né, nesse momento, então esses caras se associavam a Cleópatra. E aí então o que aconteceu?
Nessa disputa ocorreu então uma guerra entre o Otávio e o Marco Antônio, e as tropas do Marco Antônio acabaram derrotadas pelo Otávio no ano 31 a.C., numa batalha chamada Batalha de Actium. Dizem que a Cleópatra acabou se suicidando junto com o seu amado depois dessa derrota aí e tal, né? Inclusive a Cleópatra teria se matado de uma maneira muito inusitada. Ela teria pedido para uma escrava trazer uma serpente venenosa, lá, uma naja, sei lá o que, e ela teria picado o seio da Cleópatra e foi assim envenenada que ela teria morrido. Tem uma história que diz que a Cleópatra, na verdade, não queria se matar. Dizem que ela trouxe a serpente lá, pediu a serpente para mostrar que ela era imortal, porque ela era uma deusa. Lembrando que lá no Egito antigo, os imperadores eram considerados divindades sagradas, ou seja, eram considerados deuses encarnados. E a Cleópatra queria mostrar que ela era imortal. E aí ela teria sido picada por essa serpente envenenada. Desculpa. Ela teria sido envenenada, picada por essa serpente venenosa, e ela não resistiu, então, e acabou morrendo. Ou seja, ela não era definitivamente imortal. E aí, então, a Batalha de Actium, a vitória do Caio Otávio, que volta a Roma, exemplo do que aconteceu com o Júlio César lá no primeiro triunvirato, volta a Roma, recebe todas as honrarias romanas possíveis, ele vira primeiro pretor, primeiro questor, primeiro censor, primeiro edil, primeiro pontífice, ele ganha todas as magistraturas, ele ganha o título de César, né, de Caesar, e ele ganha definitivamente o título de Imperator, né? Aliás, mais dois títulos, o título de Augustus e o título de Imperator. Então, Imperator, ele vira o imperador, e Augustus porque ele é a figura mais sagrada de Roma. Então, Augusto ou Augustus também é um título, não é um nome, né? Então, hoje as pessoas usam como nome, sobrenome, segundo nome, né? Mas, na verdade, era um título romano. Assim como César era um título, Augusto também era um título. Então, César era o poder político e Augusto o poder religioso, tá? Então, ele vira o Imperator, ou seja, acaba a República Romana, então, em 31 a.C. e começa o Império Romano, sendo que o primeiro imperador romano foi exatamente o Caio Otávio, o filho adotivo do Júlio César. Aqui uma imagem, então, uma espécie de busto ali, representando esse personagem, o Júlio César, né? O cara lá do primeiro triunvirato que acabou sendo assassinado. Aqui o Caio Otávio Augustus, né? O filho adotivo do Júlio César, então uma estátua ali representando esse personagem importante, o primeiro imperador romano. Aqui um mapa mostrando ali aonde que aconteceu a Batalha de Actium, né? E é interessante a localização, porque a batalha aconteceu lá na Grécia. Você pode observar, aqui é a Península Balcânica, galera, ó, a Grécia Antiga. Aqui nós temos, inclusive, a cidade de Atenas, né? E aqui é onde aconteceu a Batalha de Actium, então no ano 31 a.C., ó. Exatamente ali. Então foi uma batalha naval, né? Uma batalha marítima ali, em que as tropas do Marco Antônio acabaram sendo derrotadas pelas tropas do Caio Otávio. Aqui uma representação da Batalha de Actium, né? O que é interessante, você pode perceber como é que se davam as batalhas navais daquele período, as características das embarcações, né? Olha aqui uma embarcação que está afundando aqui, ó, que coisa louca. Ela tem a proa, né? Na proa dela tinha uma espécie de ave entalhada ali, né? Essas embarcações eram feitas de madeira maciça e tal, né? Olha aqui, tem uma outra proa com outra imagem interessante aqui, né? Eram muito loucas essas embarcações. E a gente vê a quantidade de remos que tem nelas ali. Olha ali, ó, quanta gente remando, né, cara? Muitos remos e tal. E como se davam as batalhas navais? Duas maneiras básicas. A primeira, um barco ficava com a proa na lateral do outro e dava nessa lateral e afundava o barco, né? E a outra era justamente o corpo a corpo. Esses barcos se emparelhavam e acabavam os soldados ali se confrontando. Então é assim que se davam as batalhas navais naquele período e provavelmente foi o que aconteceu ali na Batalha de Actium. Galera, então começa o Império Romano, né? Quando se fala de Roma, é inevitável falar de Império, né? Logo se associa Roma e Império Romano. Então o que a gente percebe é que nem sempre Roma foi um império. Roma foi uma monarquia, depois foi uma república, que vem do latim, né? Res pública. Já falei que lá que monarquia vem de mono, né? Do grego, mono, arcos,
poder, poder de um. República vem de res pública, ou res que significa coisa, pública de todos, coisa de todos, que a gente viu que não era bem assim de todos, né? E finalmente o Império Romano, que foi uma forma de governo, de poder, então o poder concentrado nas mãos de um cara. O Império tem uma certa semelhança com a monarquia, né? Tem algumas diferenças, não pode dizer que o Império Romano foi igual à monarquia romana, então tem características específicas, por isso que a gente chama de Império Romano. Tá? E o Império Romano foi do século I antes de Cristo ao século V depois de Cristo, mais especificamente do ano 31 antes de Cristo, após a Batalha de Actium, lá que nós vimos, até o ano 476 depois de Cristo, quando houve a tomada de Roma pelos Érulos, né, pelos povos bárbaros lá. Então, é o período do Império. Esse período, então, deu mais ou menos aí uns 500 anos, né? Meio milênio deu esse período do Império Romano. E ele pode ser subdividido em duas partes. Normalmente, os historiadores fazem isso, chamam de Alto e Baixo Império. Então, o Alto Império é o período do auge do Império Romano. E o Baixo Império é o período de declínio, de decadência do Império Romano, portanto, tá? O Alto Império, essas datações, assim, para dizer quando que começa, quando que acaba o Alto e o Baixo Império, é um pouco complicado. Então o Alto Império começaria a partir do ano 31, 30 a.C. ali, e iria mais ou menos até o ano 235 depois de Cristo, né, quando começaria então a declinar. Para alguns autores, o Alto Império iria até no máximo o ano 180, 190 ali depois de Cristo, então um pouco antes, né? Então isso varia de autor para autor. Então vamos convencionar aqui nessa aula do ano 30, 31 até o ano 235 depois de Cristo, tá? Então é o período do auge dos romanos. O primeiro imperador romano foi o Caio Otávio Augusto. E esse período do governo do Caio Otávio Augusto, que vai do ano 31 ou 30, como está ali, até o ano 14 depois de Cristo, então é um período de 45 anos, mais ou menos, de governo, né? É um período que ficou conhecido como período da Pax Romana. Por que Pax Romana, como está escrito ali, ó? Pax Romana ou Paz Romana, né? Na verdade, não é porque não houve guerras nesse período, não é isso, porque os romanos continuaram praticando o imperialismo, continuaram conquistando territórios nesse período, mas é que o Caio Otávio Augusto, o primeiro imperador, então ele consegue apaziguar os ânimos internos, lembrando que a República Romana passou por uma grave crise até a sua derrocada, né? E inúmeras classes sociais disputavam, teve as revoltas escravistas. E o que aconteceu? O Caio Otávio Augusto, então, durante o seu governo, ele apaziguou os ânimos internamente. Tá? Ou seja, ele conciliou as classes sociais, ele apaziguou os ânimos das classes ali, né, entre patrícios e plebeus, ele acabou com as revoltas escravistas, né, ele apaziguou os ânimos da classe equestre, a classe dos cavaleiros romanos, enfim, é por isso que é chamado de período de paz romana ou pax romana, esse período do Caio Otávio Augusto, tá? Mas eles continuaram praticando o imperialismo, continuaram conquistando territórios aí também, né? Então chegam ao seu auge. Durante o período do governo aí do Caio Otávio Augusto, nasceu Jesus Cristo, esse personagem histórico, esse personagem bíblico aí, né? E muita gente pergunta, né? Então Jesus Cristo existiu mesmo, professor, ou é uma invencionice e tal né, dos cristãos, da igreja? Então, historicamente, existem fontes comprovando a existência desse personagem histórico, portanto, né, Jesus Cristo. E ele teria nascido, portanto, de acordo com as fontes, durante o governo do primeiro imperador romano. Então ele nasceu no início do Império Romano, né? Ou seja, ali durante o governo do Caio Otávio Augusto. Não por acaso, então, a nossa datação, né, o nosso calendário, nós dizemos que o governo do Caio Otávio foi até 14 depois de Cristo, o que significa que Jesus Cristo então já tinha 14 anos de idade quando acabou o reinado, então o império aí do Caio Otávio. Tá? Então Jesus Cristo nasceu aí. E claro, durante então o Império Romano, o próximo imperador, que foi o Tibério, né, se não me engano, o Tibério então ele foi um período em que Jesus acabou sendo condenado à morte, né, condenado a ser morto lá na cruz, né, ser crucificado, que era a forma dos romanos, entre aspas, fazerem justiça, né, com criminosos comuns, por exemplo, e acabou que Jesus Cristo foi morto lá. E houve o êxodo dos apóstolos também durante o reinado então desse imperador aí do Tibério, tá, pessoal? Ocorre o seguinte, a história, resumindo a história, a maioria conhece
a história bíblica, né, que Jesus foi um personagem, um cara lá que no Império Romano, ele nasceu entre os judeus, entre os hebreus, né, na antiguidade. E lá no Império Romano, os hebreus eram o único povo que acreditava em um único Deus. Os hebreus eram monoteístas, né? Acreditavam em um único Deus. Naquele período era a única religião monoteísta do mundo, né? A religião dos hebreus. E Jesus nasceu entre eles, portanto Jesus era um hebreu, Jesus Cristo era um judeu, certo? Só que durante as suas andanças, durante a vida, Jesus Cristo acabou pregando muitas coisas, ideias e coisas que atentaram contra os próprios judeus mais ricos. Como assim, professor? Então, por exemplo, quando ele pregava contra as desigualdades, contra a exploração, contra a violência, contra as injustiças, ele muitas vezes atingia diretamente judeus que exploravam, não raro, outros judeus, porque havia desigualdade entre os judeus, né? Havia judeus que exploravam judeus, havia judeus que escravizavam outros judeus e tal. Apesar de todo mundo agora estar servindo aos romanos. Mesmo assim, havia desigualdade entre os próprios judeus. Então, havia judeus em melhores condições e em piores condições, judeus ricos e influentes e judeus pobres, né, explorados. E aí, Jesus Cristo, com suas pregações, essas ideias dele, né, iam ao encontro das camadas mais pobres da população, né, dos mais necessitados, dos escravizados, dos explorados. E uma das maiores lutas de Jesus era justamente contra a escravidão. Ele pregava contra a escravidão. Então ele começa a causar, digamos assim, um certo desconforto, né, nos judeus ricos e nos próprios romanos, né, ao pregar contra a escravidão e contra as injustiças e desigualdades. E então os próprios judeus ricos, né, que estavam em melhor condição lá naquela província, acabam pedindo a cabeça de Jesus, pedindo que ele fosse crucificado. E o então governador da província, né, um cara chamado Pôncio Pilatos, né, que servia então ao imperador Tibério, ele concede a cabeça de Jesus. Por quê? Segundo as explicações, é porque os hebreus, os judeus, eles eram muito rebeldes lá no Império Romano. Eles causavam muitos problemas, viviam em constante polvorosa, dando muito problema para os romanos, para controlar esses caras. Por quê? Porque os judeus eles já tinham sido escravos durante quase 500 anos lá, 450 anos lá no Egito. Depois, durante décadas, eles foram escravos dos babilônios, né? E então eles tinham uma tradição histórica de como ser rebeldes dentro de um processo de escravidão. E eles causavam muitos problemas para os romanos. Então, disse que o governador lá, né, o Pôncio Pilatos, ele concedeu a morte de Jesus para tentar apaziguar os ânimos desses judeus. Não foi o que aconteceu. Acabou que os hebreus continuaram causando problemas lá para os romanos. Mas foi assim que ocorreu, né, a crucificação, o assassinato de Jesus Cristo aí, e o restante da história todo mundo conhece, tá? Mas então Jesus realmente é um personagem histórico, né, tem fontes históricas comprovando, não só a Bíblia é uma das fontes históricas que comprovam a existência de Jesus Cristo, tá? Então, galera, tem uma outra história durante o período do Alto Império. É claro que eu não vou falar de todos os imperadores romanos, vou citar alguns aqui só, né? O Nero, né? Tem um personagem histórico aí, o Nero, que foi imperador de Roma durante a dinastia Júlio-Claudiana, que foi o auge aí do Império Romano, então, né? O Nero teria posto fogo em Roma, o imperador que seria um cara meio fora de si, meio fora da casinha, muito egocêntrico e tal, e que o Nero teria posto fogo na própria cidade de Roma, né? E os historiadores rechaçaram essa ideia mais recentemente. Se diz que durante o período medieval, em que a Igreja Católica foi a instituição mais importante, mais poderosa e influente do mundo ocidental, né, da Europa ocidental, que os historiadores cristãos eles teriam acusado historicamente o Nero de ter posto fogo em Roma como uma espécie de vingança, uma revanche, porque o Nero teria sido o primeiro imperador romano a perseguir os cristãos, né, a perseguir os católicos. Então, como uma forma de vingança, eles teriam escrito essa história, né, e atribuído esse incêndio criminoso ao Nero. Historiadores mais recentemente disseram que não, que Roma era propícia a incêndios aconteciam lá frequentemente e que o Nero era inocente nessa história. Então o Nero não teria posto fogo em Roma. Tem até um programa lá, não sei se vocês já ouviram falar de gravação de CD e DVD, né, o Nero, que quando você vai gravar o CD é burn, né? Em inglês significa queimar, né? E daí essa associação então entre o Nero tendo posto fogo em Roma
e o programa de gravação lá. Mas o Nero foi inocentado, então mais recentemente, vamos dizer assim, tá? Mas foi o primeiro perseguidor dos cristãos, né? Então, o período do Alto Império, que é o período do apogeu, do auge, do ponto máximo de desenvolvimento, de expansão territorial, de riqueza e tudo mais, é o período chamado de Alto Império. Pelo menos até o final do século II e início do século III é o auge, então, dos romanos. E essa imagem aqui, galera, que parece um peixe, na verdade é um peixe, né? O peixe é o símbolo do cristianismo, pessoal. Vocês já devem ter visto por aí em alguns lugares, às vezes na traseira de carros, ou mesmo em igrejas, ou adesivos, né? O símbolo do peixe como um símbolo do cristianismo, ou de alguma igreja cristã. Pois bem, na verdade é o grande símbolo dos cristãos, talvez depois da cruz, né? Porque a cruz acabou ficando, se tornando, com o passar do tempo, o grande símbolo da cristandade, especialmente da cristandade católica, né? Mas o peixe foi o primeiro símbolo dos cristãos, pelo qual eles se identificaram, tá? E ele surgiu lá ainda durante o Império Romano, tá? O símbolo peixe, que vem do latim ictis, recorrente no início da iconografia cristã, né? O termo peixe em grego é aquilo ali, ó, aquilo que está escrito ali. O em latim ictis, né? É o acrônico de aquilo que vocês estão vendo que está escrito ali em grego, eu não sei pronunciar aquelas granhas ali, e em latim Iesus Christus Theo Ios Soter, ou seja, em português, que aí fica muito melhor, a gente entende, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Pera lá, professor, quer dizer que peixe significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador? Exatamente isso. É daí que vem o termo peixe e o símbolo que era utilizado pelos cristãos para se identificarem lá no Império Romano. Por quê? Porque, como nós vimos, eles passaram a ser perseguidos por serem adeptos de uma religião monoteísta, por serem contra a origem divina do imperador romano, por serem contra a escravidão. Então eles eram considerados ameaças dentro do Império Romano e por isso eles eram perseguidos, né? Não raro iam parar lá no Coliseu e acabavam morrendo lá nas caçadas de feras, nas lutas de gladiadores, né? A punição para os cristãos normalmente era muito violenta. E então como é que eles faziam para se reconhecerem entre si, muitas vezes para se encontrarem? Eles se reuniam em locais normalmente escondidos, em cavernas, na floresta, sei lá, em locais que eles arrumavam para se reunir, mas de forma muito secreta, né? E eles se identificavam com esse símbolo aí, que é o símbolo do peixe, tá bom? Então é um símbolo do cristianismo. Então chegamos ao Baixo Império, né? O que seria o Baixo Império? Um período de crise, de declínio do Império Romano, período de decadência. Né? Então ali já a partir do século III e culmina no século V com a derrocada queda de Roma nas mãos dos povos bárbaros ali. E a decadência, o declínio do Império Romano tem a ver com a crise do sistema escravista, galera. Então vou chamar bastante atenção para esse item aqui, inclusive vou grifá-lo aqui de amarelo. Tá aqui, ó. Crise do sistema escravista, pessoal. Isso aqui é fundamental para entender a crise do Império Romano. Por que o Império Romano entrou em decadência, então? Porque acontece o seguinte, os romanos se forjaram, Roma, o Império Romano se forjou à custa do expansionismo, né, da conquista de territórios, de terras, de riquezas e de escravos. Só que em dado momento eles conseguiram conquistar tudo que era possível no entorno do mar Mediterrâneo. Então eles conquistaram ali todo o sul da Europa, parte da Ásia ali no Oriente Médio, conquistaram o norte da África, fizeram do mar Mediterrâneo o seu lago interno, o que eles chamavam de Mare Nostrum, lá como nós já vimos. Galera, só que chega um momento em que eles não têm mais o que conquistar. Eles até tinham, mas estava muito longe, o império já era grande demais, já estava difícil até de controlar. E aí o que começa a acontecer? Começa a declinar as conquistas. E assim que eles pararam de efetuar conquistas de territórios, concomitantemente eles deixaram de conquistar escravos, a mão de obra que era fundamental em Roma, principalmente na porção mais a oeste, mais ocidental de Roma, porque a base da parte ocidental era a agricultura e a criação de animais, e necessitava essencialmente de mão de obra escrava. Os romanos se diz que eles não incentivavam a reprodução de escravos em cativeiro,
Então, conforme eles deixam de conquistar terras, de conquistar novos escravos, o número de escravos começa a diminuir. Se o número de escravos começa a diminuir a produção. Se começa a diminuir a produção, lei da oferta e da procura. Quanto menos tem de um produto, mais ele vale. Então, o preço das mercadorias começa a subir, começa a aumentar. E aí gera essa famosa inflação, porque né, precisa de muito dinheiro para comprar pouca coisa. E, consequentemente, começa a crise social a aumentar. Né? E conforme cresce a crise social, cresce a crise política também. Né? Então, uma coisa leva a outra. Dessa maneira, o que começa com uma crise do sistema escravista, uma crise no sistema de produção, no sistema da mão de obra que eles utilizavam, gera-se uma crise social que leva a uma crise política e gradualmente o Império Romano vai enfraquecendo, como eu disse, principalmente a parte ocidental. Por quê? Porque a parte oriental do Império era mais dependente do comércio. O comércio era a base da economia da parte oriental. Haja vista que a parte oriental do Império não dispunha de tantas terras férteis como a parte ocidental e, consequentemente, dependia muito mais de outras atividades econômicas, especialmente artesanato, comércio, né? Então, a parte oriental não sentiu muito o declínio no número de mão de obra escrava, mas a parte ocidental, essa sim, essa sofreu muito. Gradualmente começou a ficar difícil para os romanos até de defender as fronteiras do império. Consequentemente, muitos povos germânicos, muitos povos que os romanos chamavam de bárbaros, né, todos aqueles que estavam fora dos limites do Império Romano, eram considerados bárbaros, eram chamados de bárbaros pelos romanos, porque não, como estavam fora dos limites do império, não compartilhavam da sua língua, dos seus costumes, da forma de governo, das instituições romanas, da cultura romana, então eles eram chamados assim. Todos que estavam fora do império eram chamados de bárbaros, né? Quem estava dentro, então, não. Mas estava fora dos limites, fora do limes, então era bárbaro. Então, muitos bárbaros já se acumulavam nas fronteiras do Império Romano há muito tempo. E, claro, tinham a intenção ali de, se possível, adentrar o Império, né? E quando eles perceberam as fronteiras ficando fracas cada vez mais, eles começaram a penetrar as fronteiras do Império Romano já a partir do século III. Então, mesmo antes, no século I, já havia o relacionamento entre romanos e bárbaros, mas era um relacionamento mais amistoso, né? Mais na prática do comércio, ali, trocas de mercadorias. Mas a partir do século III, com o enfraquecimento do Império, esses bárbaros já começam a adentrar as fronteiras do Império. E tem algumas ondas, algumas levas de invasões. E no século V vem as maiores invasões que realmente derrubam o Império Romano do Ocidente e culmina então com a invasão de Roma no ano 476, como a gente vê ali então século V, o final do Império Romano. Galera, então a crise começa com problema no sistema escravista, mas com o passar do tempo, então, tem esses problemas externos também, então, que são os bárbaros. Então, somando tudo isso, a gente entende por que ruiu o Império Romano. Primeiro, a crise do sistema escravista, ou seja, problemas internos, e depois as invasões bárbaras, problemas externos. Então, somando tudo isso, a gente entende como que ruiu o Império Romano. O Baixo Império, então, que é esse período de crise do Império Romano, teve muitos imperadores durante esse período, afinal de contas é um período de mais de 200 anos ali, né? E como os imperadores não duravam muito tempo no trono, no cargo, nesse período, haja vista a enorme crise, então os imperadores se sucediam uns aos outros muito rapidamente, não durava muito tempo, não ficava nem nas mãos da mesma família muito tempo o trono, né? Já davam um golpe, tomavam poder, então houve muitas trocas do poder de mãos ali nesse período do Baixo Império. Nós não vamos falar de todos esses imperadores, então vamos falar de alguns apenas, né? Eu destaquei ali pelo menos 4 imperadores, que são normalmente aqueles que tiveram algumas atitudes, que criaram algumas coisas ali para tentar sanar a crise e que se destacaram perante os outros. E, inclusive, quando se cobra alguma coisa em vestibular, Enem, etc., concurso público, normalmente se cobra desses imperadores aqui alguma coisa. Então vamos falar de cada um deles na sequência cronológica ali. Começando pelo Carácala. Quem foi esse cara, o Carácala? Ele foi o imperador, então, que governou de 211 a 217 e ele criou um edito, o Edito de Carácala. O que é um edito? Um edito é uma lei. Ele criou uma lei e denominou essa lei com o próprio nome dele, se auto-homenageou, né? Então o Edito de Carácala foi posto em prática no ano 212. E o que dizia o Edito de Carácala? O Edito de Carácala estendia a cidadania a todos os habitantes livres do Império Romano. Como assim? É que
Vamos lembrar lá quando a gente estudou a Grécia Antiga. Qual era o critério de cidadania normalmente nas cidades gregas? Vamos pegar a cidade de Atenas como exemplo, onde foi fundada a democracia. Então, quem era cidadão em Atenas lá, pessoal? O cidadão em Atenas eram homens maiores de 18 anos, filhos de pais atenienses. Portanto, se fosse mulher, se fosse menor de 18 anos, se fosse estrangeiro ou escravo, né, todo esse pessoal estava fora do critério de cidadania em Atenas. Em Roma não era diferente, era muito parecido. Homens maiores de 18 anos, filhos de romanos eram cidadãos, tá? Então, pessoas que eram de outras nacionalidades, não romanos, né, estavam fora desse critério de cidadania. Agora, o que o Caracalla faz? Se você não é um escravo, não precisa ser romano para ser cidadão. Né? Então, ele estende a cidadania aos habitantes livres do Império Romano. Só escravos que não adquiriram a cidadania nesse período. E qual foi a intenção do Caracalla? Como já a crise está batendo a porta aqui, né, o Caracalla resolveu ter o apoio da população. E se ele estende a cidadania a mais gente, essas pessoas tendem a apoiá-lo, porque vão ganhar um prêmio, né, um bônus ali, vão se tornar cidadãos em Roma, vão ter direitos políticos e tal. Mas não era só isso. Também ele tinha outra intenção. Lembrando então que está correndo a inflação, que o Estado romano está tendo que despender muito dinheiro para manter o controle, para pagar as tropas, né, o soldo das tropas, então está complicado o dinheiro ali. E conforme ele estende a cidadania a mais gente, todas essas pessoas que adquiriram a cidadania com esse edito, elas passam a pagar impostos, ou seja, cidadão paga imposto. Logo, esses caras abrem a possibilidade de arrecadação de mais impostos. Né? Então, o Caracalla resolveu tentar amenizar a crise com esse edito. Depois do edito de Caracalla ali vem o Diocleciano, então já o reinado dele 284 a 286 e depois teve mais um período ali, 286 a 305. Porque daí ele ficou com uma parte lá da parte oriental. Por quê? Porque o Diocleciano fez o seguinte, ele dividiu o Império Romano em 4 partes. Ele estava achando que o Império era muito grande e como a crise estava se alastrando cada vez mais, era melhor diminuir cada espaço onde cada governante governasse. Então ele abriu mão do poder absoluto como único imperador e dividiu Roma em 4 prefeituras, vamos dizer assim. Ele criou um negócio chamado de tetrarquia. Tetra, 4, arcós, né, do governo de 4 pessoas. Então, a partir de 286 até 305, ele foi o Augusto do Império do Oriente, né? Então, ele dividiu em 4 partes. Durante esse período também foi implantado pelo Diocleciano o colonato. O que era o colonato? Foi a tentativa de sanar a crise do sistema escravista. Como assim? Assimilando mão de obra estrangeira, mão de obra dos bárbaros que adentravam o Império Romano nesse período, assimilá-los como federados, ou seja, assimilá-los pacificamente, não como invasores, como pessoas que tinham que ser expulsas de lá, mas aproveitá-los para a mão de obra, tanto para a agricultura quanto para o exército. Muitos desses germânicos que invadiram o Império Romano no século III, eles foram assimilados pacificamente pelos romanos para substituir os escravos na agricultura, né, como mão de obra livre, claro, eles não iam aceitar ser escravos, né, mas como mão de obra livre, pagando impostos, adquirindo um pedacinho de terra ou pagando impostos para os proprietários de terras, para os patrícios, né, trabalhando lá alguns dias da semana para eles, outros dias da semana para os proprietários, enfim, várias formas de exploração, mas para substituir a mão de obra escrava que estava faltando, né? E também para o exército, que estava precisando de mão de obra para controlar as fronteiras. Não raro, esses mesmos bárbaros que haviam invadido o Império Romano foram aceitos como mão de obra militar para proteger as fronteiras de outras hordas bárbaras que pretendiam invadir o Império. Então, a implantação do colonato ali durante o reinado de Diocleciano. Aí depois vem o Constantino. Vocês já devem ter ouvido falar da cidade de Constantinopla. Na verdade, o Constantino, então, ele fez o seguinte, ele reunificou o império que tinha se dividido em 4 partes lá pelo Diocleciano e ele transformou o império em um só novamente, e ele o grande imperador. Só que o centro de poder foi transferido de Roma para Bizâncio, uma cidade que tinha sido fundada lá século VII, VIII ali antes de Cristo, né? E que ficava no local de passagem da Europa para a Ásia, fica bem na transição ali, então já muito próximo do Oriente. Por quê? Porque o que se percebe, aquilo que eu falei antes, que a parte oriental do Império mantinha-se fortalecida por depender mais do comércio e menos da agricultura. Então já se percebia que o centro de poder já estava sendo transferido do Ocidente para o Oriente. E aí o Constantino se auto-homenageou e ele
renomeou a cidade de Bizâncio para Constantinopla, ou seja, cidade de Constantino. Né? Aqui, por exemplo, Santa Catarina, nós temos Florianópolis, que é a cidade de Floriano. Na época que o Marechal Floriano Peixoto foi presidente da República, no início da República, lá no finalzinho do século XIX, ele se auto-homenageou, né, digamos assim, e a cidade foi denominada de Cidade de Floriano, né, Florianópolis, capital de Santa Catarina. E aqui então nós vemos o Constantino nomeando a cidade Cidade de Constantino, a Constantinopla. Essa cidade atualmente chama-se Istambul. O nome dela foi... Opa, tá acabando a bateria aqui. O nome dela foi mudado a partir da invasão dos turcos em 1453 e passou a chamar-se Istambul. Então, a cidade que teve 3 nomes ao longo da história, galera. Então, o Constantino, além de reunificar o Império, né, romano, acabar com a tetrarquia ali criada pelo Diocleciano, o Constantino criou o Edito de Milão. Milão, uma cidade italiana, né? Então, o que foi o Edito de Milão no ano 313? O Edito de Milão, ele deu liberdade de culto aos cristãos. Como assim? O cristianismo, lembrando, era a religião perseguida. Só que o número de cristãos durante esse período, principalmente da crise do Baixo Império Romano, cresceu muito em número, né? Os cristãos aumentavam, proliferavam a rodo, mesmo sendo perseguidos. Por quê? Como se explica isso? Uma das explicações, duas pelo menos, né? É que no período de crise, justamente, que o cristianismo cresceu pelo fato de que o cristianismo prometia a salvação da alma para aqueles que aderissem, né, à religião. Mesmo durante todo esse sofrimento, durante toda essa crise, os perigos, etc., que estavam passando, todo o sofrimento, isso seria apaziguado com o ganho do paraíso, ou seja, a salvação da alma. E a outra questão é que o cristianismo, diferentemente do judaísmo, por exemplo, que era uma religião muito restritiva, não aceitava qualquer um, o cristianismo aceitava qualquer um que quisesse aceitar a palavra de Cristo, ou seja, ser batizado, virar cristão. Se a pessoa quisesse, aceitasse, pronto, virava cristão. E o cristianismo cresceu muito no período de crise. É como aquele velho ditado, aquele velho lugar comum, né? Quando as coisas vão bem, a gente tende a se afastar de Deus. Quando as coisas vão mal, a gente tende a se aproximar de Deus. Então, o curioso é que os cristãos começaram a aumentar, e aumentaram tanto em número, que chamaram a atenção dos imperadores, que precisavam do apoio dessa gente toda. E, consequentemente, o Constantino, para ter o apoio desses cristãos, ele deu liberdade de culto a eles, então não precisavam mais se esconder, não seriam mais perseguidos. E isso foi a partir do ano 313, então, com o Edito de Milão. Na sequência ali, o imperador Teodósio, cujo reinado foi de 378 a 395. O imperador Teodósio dividiu o império em 2 partes, galera. A parte do Ocidente e a parte do Oriente. Então, já no final ali, já no final do século IV, né? Então o império acabou sendo dividido em 2 partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? E também o Teodósio implantou o Edito de Tessalônica no ano 391. O que foi esse edito, né? Essa lei? Essa lei foi além do que tinha feito o Constantino com o Edito de Milão, aquele que tinha dado liberdade de culto aos cristãos. Agora o Teodósio, ele não só deu liberdade, como já tinha antes, né, no caso, mas ele transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, olha que salto que deu o cristianismo. Veja a importância dessa religião dentro do Império Romano. Veja como ela cresceu, galera, né, dentro do Império. De religião perseguida a religião oficial. Olha o salto. Os romanos abandonaram o paganismo, abandonaram o politeísmo religioso que marcou toda a trajetória histórica deles, e agora eles se tornaram cristãos também, monoteístas. Que coisa louca, né, bicho? E o cristianismo então vira a religião oficial de Roma a partir do ano 391. E isso ajuda a gente a entender, né, aquela questão. Olha a influência dos romanos sobre nós. Outra influência muito grande, portanto, é na questão religiosa. Haja vista que os romanos impunham aos povos dominados a sua língua, os seus costumes e a sua religião, as suas leis, né? Então veja, o que chegou até nós, a língua, o latim, né? O português é uma das tantas línguas derivadas do latim. A Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, eram províncias romanas, né? E portanto o latim chegou lá. Houve uma mudança, né? Uma adaptação do latim às línguas que eram faladas lá, e o português e o espanhol são derivados do latim. Então a nossa língua deriva do latim. A influência das leis. As leis romanas eram impostas a todas as populações que estavam submetidas a eles. No caso, os povos da Península Ibérica. Os portugueses, portanto, foram influenciados pelas leis romanas, cujas quais, né, influenciaram Portugal e, consequentemente, chegaram até nós.
a religião. O cristianismo virou religião oficial dos romanos e eles impunham sua religião a todos os povos dominados. Os portugueses, província romana, viraram cristãos. O cristianismo chegou até nós. Então veja quanta herança tem aí dos romanos. Então o Edito de Tessalônica, ele transformou o cristianismo em religião oficial dos romanos. E finalmente o colapso, com as invasões bárbaras, que eu já falei, no ano 476. Em outro momento, a gente pode falar um pouquinho mais para esclarecer um pouco melhor sobre essas invasões bárbaras. Mas, grosso modo, sinteticamente, né, como eu já tinha falado anteriormente, eram povos que se aglomeraram nas fronteiras do Império Romano. Quando viram o enfraquecimento dessas fronteiras, né, eles acabaram invadindo o Império. E essas ondas de invasões elas se intensificaram ainda mais no século V, na parte ocidental do Império, e, consequentemente, a partir do ano 476, quando Roma foi tomada pelos Érulos, liderados por um cara chamado Odoacro, é o fim, então é a derrocada do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, por estar mais forte, continuou subsistindo, né? Pelo menos até 1453, quando a capital Constantinopla foi invadida pelos turcos otomanos. Então, por mais quase 1000 anos aí o Império Bizantino continua existindo, mas ele deixa de chamar-se Império Romano porque não faz mais sentido chamar de Império Romano, apesar de ser a continuação do que fora o antigo Império Romano, né? Mas não tem mais sentido porque não tem mais Roma. Então agora Roma não faz mais parte e a parte ocidental não faz mais parte, né, disso aí. Por isso não tem mais sentido chamar de Império Romano. Então ele passa a denominar-se Império Bizantino, porque a capital Constantinopla, antes de ser Constantinopla, era Bizâncio, tá certo? Muito bem, então. Aí nesse local, na Europa Ocidental, onde os bárbaros invadiram, formaram-se no período chamado de Idade Média, o período medieval, né, que vai do ano 476 até o ano 1453. Então veja essa data, 476, para aquela periodização tradicional da história que foi criada pelos positivistas, ela é uma data fundamental, né, ou seja, a queda de Roma. E é o marco da transição de um período histórico que é a Antiguidade para outro período histórico que é a Idade Média. Olha a importância aí então para os positivistas, né? E aí, galera, nesse período aí do chamado período medieval formaram-se inúmeros reinos, né? Chamados reinos bárbaros, né, na Europa Ocidental. Daí formaram-se os feudos, enfim, todas as características que formaram o chamado feudalismo na Europa Ocidental no período medieval tem a ver com a queda de Roma, ou seja, a queda do Império Romano, as invasões bárbaras e a mistura, então a fusão da cultura, das instituições, dos costumes dos romanos com os dos germânicos, com os dos bárbaros. E dessa fusão é que surgiu a Europa Ocidental medieval e que se forjou o feudalismo com todas as suas características, né? Uma curiosidade é que o cristianismo se tornou religião oficial dos romanos e mesmo com as invasões bárbaras, a Igreja Católica, o cristianismo católico não ruiu. Pelo contrário, os próprios bárbaros germânicos se converteram ao cristianismo também, viraram cristãos católicos e a Igreja Católica foi a instituição mais importante, mais poderosa e influente de todo o período medieval. Já estamos caminhando então para o final da aula e vamos ver algumas imagens aqui, então vamos ver na sequência dessa aula, tá, galera? Aqui nós temos a imagem do Diocleciano e do Caio Otávio Augusto. À esquerda, então, nós temos aqui o Caio Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, e aqui o Diocleciano à sua direita, que a gente, né, viu ali, foi o cara que criou a tetrarquia, ou seja, dividiu Roma, lá, o Império Romano, em 4 partes, né, galera? Vamos ver mais algumas aí na sequência. Olha lá, ó, essa imagem é uma homenagem à tetrarquia criada pelo Diocleciano. Então, essa imagem é intitulada Os Tetrarcas, né? Tá lá em Roma, então, e a gente vê ali 4 caras, né? 2 abraçados aqui, uma dupla, e do outro lado ali mais outra dupla. Então, é em homenagem a uma lembrança, né, da tetrarquia criada pelo Diocleciano, a divisão do Império Romano em 4 partes, lá, 4 prefeituras. Aqui moedas com a efígie, com o rosto, né, ali de perfil do Diocleciano, desse cara. Vejam como, né, foi um cara importante, tem muitas fontes históricas a respeito desse imperador romano Diocleciano. E a gente vê 3 moedas ali diferentes e todas elas trazem o Diocleciano de perfil ali, a efígie dele. Nessa imagem, um fragmento de uma estátua monumental do Constantino, desse imperador lá, né,
que transferiu Roma para Constantinopla, transferiu Roma não, né? Transferiu o centro de poder de Roma para Constantinopla, renomeou a cidade, né, de Bizâncio para Constantinopla, e ele reunificou o Império Romano depois da tetrarquia do Diocleciano, né? Essa estátua então combinava partes em mármore com outras em bronze, representando o sentado e vestido de couraça, que era, vamos dizer assim, a armadura dos romanos, né, dos soldados romanos. Ela foi erguida na chamada Basílica Nova, em Roma, e foi projetada por Maxêncio e completada por Constantino. Atualmente está nos museus capitolinos. Quando forem à Itália, claro, depois que passar a pandemia, né, vão à Itália, visitem os museus capitolinos, visitem o Coliseu, visitem o Fórum, visitem o Circo Máximo, que tem, enfim, cara, em Roma tem uma infinidade de possibilidades de visitar. Um dos meus sonhos, né, é visitar Roma. Então, quem for para lá, paga a minha, né, eu vou junto também e realizo esse sonho. Aqui nós temos uma moeda com a efígie do Teodósio, então desse outro imperador aí que a gente viu, que também foi importante, que criou o edito de Tessalônica, ou seja, aquele que tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano. E chegamos então ao final dessa aula, como de praxe, dicas de leituras sobre o assunto, pessoal, para quem quiser se aprofundar nesse tema, Roma Antiga. Maria Luísa Coracim, Sociedade e Política na Roma Antiga. Tratado de História das Religiões, Mircea Eliade, vale muito a pena, legal. Maria Beatriz Florenzano, O Mundo Antigo, Economia e Sociedade. Professor Pedro Paulo Funari, Roma, Vida Pública e Vida Privada, vale a pena também, professor, acho que da Unicamp, se não me engano, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando fazia a graduação na UFPR, galera. Patrick Leroux, sei lá como é que chama, pronuncia esse francês aqui, Leroux, Império Romano. Carlos Machado, Roma e seu Império. E o professor Mário Maestre, O Escravismo Antigo. Então são dicas de livros sobre Roma na Antiguidade. E para assistir, então temos alguns filmes aí. A Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, né? Um filme aí retratando então a crucificação de Jesus Cristo. Asterix e Obelix contra César. Cara, esse é um filminho bem bacana, eu gosto bastante. É o Gerard Depardieu que faz o Obelix, né? Eu gosto bastante porque tem uma memória afetiva para mim, Asterix e Obelix. Eu despertou em mim muito cedo o gosto pela leitura. Eu tinha, sei lá, 11 aninhos de idade, mais ou menos. Estava na quinta série. E eu lia muito revistinha em quadrinhos do Asterix e Obelix. Né? E foi um dos motivos de eu ter aprendido a gostar de ler e de acabar tendo me tornado professor, de ser quem eu sou. Né? Foi graças à leitura. Eu tenho muito a agradecer a algumas professoras que eu tive, especialmente a professora Eulânia de língua portuguesa, que obrigava a gente a ler e era super chato e esforçado e a gente não gostava, mas eu tenho que agradecer. Se eu encontrasse ela hoje, eu daria um beijo nela, porque ela me ajudou muito, né, a ser quem eu sou. E o Asterix e Obelix também. Ben-Hur, aqui eu coloquei o clássico Ben-Hur, claro que tem uma versão mais recente, moderna aí, né? Mas eu coloquei o clássico de 1959, assim como Calígula, de 1979, e Cleópatra, de 1963. Eu coloco os clássicos aqui, né, cara? Mostrar que historiador sabe dessas coisas. Mas é claro que tem versões modernas, às vezes, de muitos filmes que eu coloco aí. Se quiserem assistir as versões mais recentes, hollywoodianas, aí, com super produções e efeitos especiais e o caramba 4, legal também. Esses filmes aqui, para quem eventualmente vier assistir, e em época de quarentena, se tem bastante tempo para isso, né? Vale a pena aproveitar para ver filmes, e se for ver filmes, veja esses filmes que eu indico para vocês aí nos finais das aulas, né? Para ficar um pouco mais a par dos contextos históricos, despertar um pouco mais do gosto pela história, né? Se forem assistir esses clássicos, normalmente tem muitos deles que são em preto e branco, ou mesmo os que são coloridos, vocês vão ver, cara, é a antiguidade mesmo. Então, quem está acostumado com essas super produções hollywoodianas, às vezes pode desprezar esses filmes, né? Mas a gente tem que dar o devido valor na época que ele foi produzido, né, que eles foram produzidos, com os recursos que eles foram produzidos à época, com a tecnologia da época. Então aí você valoriza os filmes. Gladiador, esse é recente, né, ano 2000, recente entre aspas, né, já tem 20 anos, cara. Nossa, parece que foi ontem, bicho, que lançaram o Gladiador, que eu acho um filmaço, e é de um dos maiores diretores de cinema dos Estados Unidos, né, na atualidade, o Ridley Scott. Esse,
o Stanley Kubrick, que dirigiu o Spartacus. Tem uma versão moderna do Spartacus também e tem série também, se não me engano, né? Mas esse é um clássico de 1960 do Stanley Kubrick, que é um dos maiores diretores de cinema dos Estados Unidos de todos os tempos, pessoal. Então aqui ficam algumas dicas aí de filmes para vocês se divertirem durante a quarentena. Meus queridos, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e pela compreensão e até a próxima. Tchau!